Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 37. Capítulo 419. 419.419 Vídeo de vigilância de 30 segundos. 419. Capítulo 419. Vídeo de vigilância de 30 segundos. 419. Capítulo 419. Vídeo de vigilância de 30 segundos. Agarrando o assassino pelo colarinho com uma das mãos, Anfei levantou e caminhou em direção a Bai Xian, que ainda estava em estado de extremo choque. Irmão Bai, você deve ter visto claramente que estávamos apenas nos defendendo. Foi ele quem primeiro nos atacou com uma faca. A parte inferior das pernas de Bai Xian não tinha força alguma. Enquanto observava, fez-se aproximar gradualmente dele, seus lábios tremeram e ele gaguejou. Sim, foi ele quem nos atacou primeiro. Você tem algum excesso de pano em você? A situação era urgente antes e posso ter batido nele com muita força. Sim, eu faço. Bai Xian tirou o terno caro e rasgou um grande pedaço da camisa. Isso é suficiente? Quase. Pegando o pedaço de pano que Bai Xian havia arrancado, Anfei fez um curativo simples na parte de trás da cabeça do assassino, para evitar perda de sangue com risco de vida. Você sabe fazer curativos em feridas? Bai Xian observou os movimentos praticados de Anfei, que claramente vieram de uma longa prática. Ele não conseguia entender por que um ator seria tão hábil no tratamento de feridas. Aprendi um pouco no passado porque tinha medo de me machucar, mas na maioria das vezes uso isso nos outros. Anfei terminou de tratar as feridas do assassino e começou a procurar pistas no corpo. Os seguidores da Butterfly são muito profissionais. As facas que utilizam são muitas vezes feitas de materiais especiais que podem escapar às verificações de segurança. Este homem não parece ser um dos seguidores de Butterfly. Embora seja forte, ele não tem muita experiência de luta. Eu tinha preparado 7 ou 8 planos agora há pouco, mas nenhum deles era necessário. Quando Anfei apalpou o bolso externo do casaco do assassino, encontrou o celular do homem. Desbloqueio de impressão digital, hein? Anfei experimentou diferentes dedos do assassino, inconsciente até que o telefone desbloqueou rapidamente. Vendo Anfei usando seriamente os dedos do assassino para desbloquear o telefone, Bai Xian começou a suar frio. Então o desbloqueio por impressão digital também não é seguro? Ele abaixou a cabeça e silenciosamente mudou seu telefone para desbloquear com senha. Anfei não se importou com as ações de Bai Xian. Ele procurou pacientemente pelo telefone e finalmente encontrou o que procurava nos contatos. Nos últimos 2 dias, apenas uma pessoa entrou em contato com ele, e essa pessoa está listada como irmão mais novo. Ele pegou um pedaço de pano do chão e limpou o sangue do rosto do assassino. Esse assassino realmente se parecia muito com o segurança lá fora. Eles devem ser gêmeos. Mas por que um par de gêmeos viria a este lugar para brincar de fantasmas? Certo. O que eles estão procurando? Bai Xian finalmente se acalmou. É uma pena que esse cara esteja inconsciente. Caso contrário, poderíamos ter perguntado a ele. Não se preocupe, o irmão dele ainda está lá fora. Anfei folheou os registros do bate-papo entre os irmãos. Depois de se acostumar com o tom do irmão mais velho, usou o telefone do irmão mais velho para mandar uma mensagem para o mais novo. Alguém entrou correndo. Que tipo de vigia você é? Eu já avisei você em voz alta. Você não viu mais ninguém lá dentro? Em pouco tempo, o irmão mais novo respondeu ao irmão mais velho. Que diabos? Você chega aqui no segundo andar agora mesmo. Agora? Eu realmente tenho que entrar? Quero dizer, por que nós dois não saímos primeiro e nos escondemos? Pare de perder tempo. Estou esperando por você na sala depois da curva à esquerda. Tudo bem, não entre em pânico, estou a caminho. Bai Xian ficou parado e testemunhou toda a conversa entre Anfei e o irmão mais novo do assassino. Ele agora entendia por que os personagens vilões de Anfei eram tão bem interpretados. A única diferença entre o cara e o diabo era seu rosto tímido. Carregando o irmão mais velho, inconsciente, Anfei e Bai Xian seguiram para a entrada da escada. Depois de alguns minutos, passos fracos e a luz de uma lanterna subiram as escadas. Mano, você está aí? Cheguei. O homem com uniforme de segurança avançou passo a passo até o segundo andar. Ele bateu suavemente na porta do primeiro quarto após virar à esquerda, mas não obteve resposta. Seu batimento cardíaco acelerou. O segurança tentou girar a maçaneta, surpreso ao descobrir que a porta não estava trancada. Quando ele puxou a porta, uma figura negra de dentro caiu para frente no momento em que ele estendeu a mão. Olhando para baixo, as pupilas do segurança encolheram, seus braços tremiam violentamente. Mano, seu irmão já estava inconsciente. Quem enviou essa mensagem para ele agora há pouco? Como se estivesse petrificado, o medo do segurança atingiu o auge. Ele instintivamente recuou, mas sentiu como se tivesse atingido algo com as costas. Ele lembrou claramente que havia uma grande distância entre ele e a parede. Um braço passou por cima do ombro, apertando seu pescoço como uma corrente. Você quer morrer ou viver? A voz rouca de um homem soou perto de seu ouvido, aterrorizando tanto o segurança que ele quase desmaiou. Seu corpo tremia incontrolavelmente, sem coragem de olhar para trás. Por que você e seu irmão vieram aqui? Meu irmão me ligou. Ele era segurança aqui e disse que me traria para ganhar muito dinheiro. O segurança gaguejou lutando para pronunciar as palavras. Seja mais específico. O que você precisa encontrar aqui? Para encontrar, encontre um par de sapatos infantis brancos. Sapatos brancos? Anfei agarrou o pescoço do homem e prendeu-o contra a parede.
O segurança gritou por misericórdia, gritando repetidamente por sua vida. Não entre em pânico, só quero saber a verdade. Se você cooperar comigo, não vou te machucar. Faye olhou nos olhos do segurança. Afinal, nós dois somos boas pessoas, não somos? O segurança olhou para o irmão inconsciente com o pano manchado de sangue na nuca e balançou a cabeça repetidamente. Vou te contar tudo, eu juro. Desistindo completamente da resistência, o segurança caiu ao lado do irmão, percebendo que havia encontrado profissionais naquele dia. Para se manter vivo, ele não se atreveu a esconder nada e contou tudo o que sabia. Há 10 anos, quando meu irmão era ainda mais jovem, ele trabalhava como segurança neste parque. Durante o dia o lugar era lindo como um paraíso, mas à noite muitas vezes aconteciam coisas estranhas, e o mais comum era o choro de crianças. Meu irmão era muito corajoso e todas as noites procurava a origem do choro, tentando descobrir o que estava acontecendo. Depois de muito procurar, teve certeza de que o choro vinha do fundo do parque, daquele hospital de cirurgia plástica. Aquele hospital de cirurgia plástica atendia principalmente clientes sofisticados, e todos os membros entravam diretamente. Contanto que tivessem acesso, eles poderiam entrar e sair desobstruídos. Os seguranças não tinham o direito de verificar, então meu irmão não sabia que tipo de gente entrava diariamente naquele hospital de cirurgia plástica. Em sua memória, quem gastava dinheiro em cirurgia plástica geralmente eram adultos e era muito raro que as crianças o fizessem. Por curiosidade, ele começou a prestar atenção naquele hospital de cirurgia plástica e acabou fazendo uma descoberta inesperada. Logicamente falando, as crianças que podem pagar uma cirurgia plástica vêm de famílias ricas ou pelo menos um pouco abastadas. Porém, meu irmão viu dentro do hospital de cirurgia plástica várias crianças magras e desnutridas, como se tivessem vindo de um orfanato. O segurança masculino lembrou e confirmou que realmente era esse o caso. Havia crianças do orfanato no hospital de cirurgia plástica? Faye não esperava que um hospital de cirurgia plástica tão sofisticado fosse conectado a um orfanato. Juro por Deus, tudo isso é verdade. Meu irmão viu com seus próprios olhos. Continue. O que aconteceu com aquelas crianças depois? Quando foram levados ao hospital de cirurgia plástica, estavam vestidos de maneira muito simples e eram bastante tímidos e mal comportados. Mas pelo menos havia luz nos seus olhos e a inocência e a vivacidade das crianças. Porém, quando foram retirados do hospital de cirurgia plástica à noite, a luz de seus olhos desapareceu completamente e eles pareciam ter se transformado em fantoches muito obedientes. As palavras do segurança chamaram a atenção de Faye. Suas personalidades passaram por uma grande mudança? Remodelação da personalidade? Faye não sabia exatamente como a remodelação da personalidade era conduzida. Ele estava apenas especulando, com base no que o segurança estava dizendo agora, que o hospital de cirurgia plástica operado pela Eternal Life Pharmaceutical realmente estava envolvido em algumas práticas ilícitas muito graves. Não tenho muita certeza, mas de acordo com meu irmão, cada órfão que partisse, a Eternal Life Pharmaceutical trataria suas doenças físicas gratuitamente e encontraria alguém para adotá-los, permitindo-lhes levar uma vida livre de preocupações com comida e roupas, disse ele. Isso parece muito bom. Baixian teve uma impressão favorável da Eternal Life Pharmaceutical, afinal, os inúmeros medicamentos que desenvolveram beneficiaram muitas pessoas e salvaram inúmeras vidas. Claro, isso era para aqueles que podiam pagar pelos remédios. Então os órfãos que partiram foram todos curados. Isso significa que há órfãos que não partiram? A voz de Faye soou um pouco assustadora na escuridão. O segurança não esperava que Faye já tivesse adivinhado o que ele estava prestes a dizer e acenou com a cabeça. Uma pequena parte das crianças nunca saiu depois de entrar. Um vento frio soprava pelo corredor, farfalhando os pedaços de papel no chão coberto de sapatos e pegadas, e a temperatura na sala parecia estar caindo lentamente. Você tem alguma evidência? Quando se tratava da Eternal Life Pharmaceutical, muitas coisas não podiam ser ditas descuidadamente, e Faye também foi bastante cauteloso. O segurança abriu a boca e olhou para o irmão inconsciente ao lado dele. Seu rosto ficou um pouco pálido e seus lábios tremeram algumas vezes antes de ele começar lentamente. Você acredita em fantasmas neste mundo? Por que você está perguntando sobre isso de repente? Baixian estava claramente confuso. Ele já havia assistido muitos filmes de terror antes, onde os primeiros personagens secundários a morrer foram aqueles que discutiam sobre fantasmas em casas abandonadas. Meu irmão viu um fantasma neste prédio. Era uma criança usando sapatos brancos. Se você encontrá-lo, ele continuará olhando para você de perto e seu rosto aparecerá em qualquer lugar. O segurança juntou as mãos. Ele parecia sentir um traço de frio, tremendo mais violentamente. Só com base nisso, você não pode ter certeza de que a criança é um fantasma, pode? Meu irmão descobriu a criança enquanto patrulhava depois das 3 da manhã. Quando o hospital de cirurgia plástica voltou a funcionar normalmente na madrugada, a equipe encontrou o corpo da criança atrás da sapateira. A hora estimada da morte do médico forense foi 2 dias antes. O segurança encostou-se na beirada do muro. Apenas falar essas palavras fez com que o suor frio encharcasse sua testa. Aquela criança tinha uma personalidade muito estranha, por isso meu irmão ficou tão impressionado. Quando foi levado pela primeira vez ao hospital de cirurgia plástica, ele tentou escapar uma vez. Seu rosto estava coberto de cicatrizes de queimaduras e embora meu irmão achasse o menino muito assustador, ele não deu muita importância a isso.
Há muitas crianças que vêm ao hospital especificamente para reparar cicatrizes, e meu irmão já viu pessoas muito mais feias do que ele, disse ele. O que aconteceu depois? No dia em que a criança foi capturada e devolvida, o Dr. Chia, o mais habilidoso do hospital, brigou muito com um cliente. O Dr. Chia tinha um bom temperamento, ninguém sabia por que ele de repente perdeu a calma. Mais tarde, o Dr. Chia fez as pazes com o cliente e tudo parecia ter explodido. Mas meu irmão disse que foi aí que todas as anormalidades começaram, lembrou o segurança com esforço. O Dr. Chia e sua esposa não foram vistos no hospital de cirurgia plástica desde aquele dia. Menos crianças foram levadas ao hospital e a vigilância na sala de segurança começou a ter problemas frequentes à noite, capturando algumas imagens muito bizarras. Como sapatos caindo repentinamente na sapateira, algo rastejando pelos corredores desertos ou câmeras equipadas com bloqueio automático de rosto girando inexplicavelmente depois da meia-noite, quando parecia não haver nada na filmagem. A voz do segurança ficou mais suave enquanto ele falava, e ele gradualmente ficou assustado demais para continuar, como se algo no corredor escuro estivesse olhando para ele. Essas fitas de vigilância ainda existem? Anfei queria esclarecer as coisas. A maioria foi perdida, apenas um pequeno segmento que meu irmão gravou secretamente permanece. Ele não excluiu aquele clipe mesmo depois de trocar de telefone várias vezes ao longo de 10 anos. A razão pela qual viemos procurar os sapatos brancos também foi por causa daquele vídeo, disse o segurança, apontando trêmulo para o celular na mão de Anfei. Você pode abrir o último vídeo da lista para ver. Anfei percorreu o telefone do assassino, e demorou muito para encontrar o arquivo oculto. Ele tocou na tela e um segmento de imagens de vigilância gravadas no celular apareceu. Na quietude do corredor noturno, cerca de 5 ou 6 segundos depois, um par de sapatos brancos apareceu abruptamente no vídeo. Após uma breve pausa, os sapatos brancos começaram a se mover pelo corredor como se alguém os estivesse calçando. O vídeo era curto, apenas meio minuto, mas era profundamente assustador de assistir. Mais importante ainda, os três estavam agora no mesmo corredor onde o vídeo foi filmado. A temperatura continuou caindo e Anfei olhou para a área por onde os sapatos brancos haviam andado no vídeo. No final do corredor, marcado com pegadas de sapatos, um par de sapatos brancos havia sido colocado ali por alguém desconhecido naquele momento. Quando eles apareceram lá, eles sempre estiveram lá? Enquanto a atenção deles estava focada no par de sapatos brancos, o smartphone na mão de Anfei emitiu de repente o som de uma criança chorando. Os três olharam para baixo e viram o telefone reproduzindo inexplicavelmente automaticamente o próximo vídeo. No vídeo, uma criança estava amarrada a uma cadeira, sofrendo espancamentos e xingamentos. O rosto da criança estava queimado e irreconhecível de forma horrível. Rolando ainda mais na pasta oculta, havia muitos vídeos semelhantes. Isso não foi filmado pelo meu irmão. Ele é apenas um segurança aqui. Ele nunca me contou nada disso. O segurança masculino ouviu os gritos que emanavam do telefone. Sua expressão facial grotescamente distorcida enquanto ele agitava as mãos. Eu não sei sobre isso, realmente não sei. Seu irmão deve ter escondido algumas coisas de você. Ele não voltou pelos sapatos brancos para fazer fortuna. Provavelmente foi para salvar sua vida, supôs Anfei, vestido de terno. Sentindo um arrepio, Anfei se concentrou nos sapatos brancos no final do corredor e agarrou o assassino inconsciente, posicionando-o como um escudo à sua frente. Capítulo 420, 420.420 O orfanato da felicidade com apenas um filho. 420, capítulo 420, o orfanato da felicidade com apenas um filho. 420, capítulo 420, o orfanato da felicidade com apenas um filho. O segurança estava procurando sapatos brancos tarde da noite. A Sheik mencionou sapatos brancos ao telefone, e eles também apareceram na última foto tirada antes da morte de Xia Yi. Assim como aquele garoto com cicatriz no rosto de que o segurança falou, quando você os vê, eles parecem estar em toda parte. A temperatura no corredor continuou a cair, e as pegadas no chão pareciam ganhar vida, como se fossem correr em sua direção no momento em que Anfei desviasse o olhar. Porque eu sinto que o par de sapatos brancos parece um pouco mais próximo de nós. Bai Xian agarrou o braço de Anfei com força. A polícia alguma vez lhe disse como lidar com esse tipo de situação? Se fosse só eu, provavelmente fugiria, mas somos 4 agora. A expressão de Anfei não mudou, mas um olhar mais atento revelaria que seus músculos estavam tensos, já em estado de alerta máximo. Nesta situação, você pode muito bem não contar comigo. Bai Xian queria ir embora, mas Anfei, arrastando o assassino quase sem vida, seguiu pelo corredor. Vendo Anfei avançar, Bai Xian, não ousando ir sozinho, não teve escolha a não ser segui-lo. O caminho que agora percorriam era o mesmo registrado no vídeo de vigilância, percorrido pelos sapatos brancos. Quanto mais avançavam, mais a temperatura caía, à medida que o ar frio penetrava em suas mangas e golas, como se as mãos de uma criança subissem no coração. Ninguém havia desligado o vídeo telefônico do assassino, que reproduzia automaticamente o próximo clipe da pasta oculta cheia de vídeos de abuso infantil, filmados por alguém com uma obsessão horrível. Mas a julgar apenas pelos vídeos, não parecia tão simples. Em vez de mero tormento, a pessoa que filmava parecia estar conduzindo algum tipo de experimento, usando diferentes métodos para invocar os medos e dores mais íntimos da criança, aparentemente com o objetivo de destruir completamente a personalidade da criança para remodelá-la conforme desejado.
As imagens de vigilância continuaram a ser reproduzidas e Anfei, segurando o escudo de carne, aproximou-se dos sapatos brancos. Ele teve encontros anteriores com Butterfly e estava ciente de que o ódio do Deep World não poderia aparecer arbitrariamente na realidade. Mesmo que os monstros do Deep World possam impactar a realidade, eles devem fazê-lo através de alguns meios especiais. Qual é o problema com esses sapatos brancos? Depois de sobreviver ao edifício da morte, a confiança de Anfei foi reforçada, sentindo que mesmo que o hospital de cirurgia plástica fosse perigoso, não poderia ser comparado ao edifício da morte. No entanto, à medida que a investigação se aprofundou, ele percebeu que não era esse o caso. Este hospital de cirurgia plástica, que tinha algumas ligações com a Eternal Life Pharmaceutical, estava profundamente envolvido em muitas questões complexas. Fei, você notou que as pegadas sob nossos pés também estão se movendo conosco? Agora há pouco, essas pegadas nos cercaram, e agora parece que ainda são as mesmas, até mesmo a direção das pontas dos sapatos não mudou. Bai Xian estava com um pouco de medo de olhar para frente, mas neste lugar, a menos que você feche os olhos, todos os lugares parecem assustadores. Não fique muito nervoso. Além de nós, há mais alguém no prédio. Esses sapatos brancos também podem ter sido colocados por ele. Anfei disse isso apenas para confortar Bai Xian, semelhante a como um adulto pode assegurar enganosamente a uma criança que uma injeção não fará mal nenhum. Eles levaram 3 minutos para percorrer as dezenas de metros do corredor. Quando o trio se aproximou dos sapatos brancos, Bai Xian e o segurança deram um suspiro de alívio. A cena aterrorizante que imaginaram não ocorreu, os sapatos ficaram exatamente onde estavam, e as coisas que tinham visto antes pareciam ser apenas ilusões. Quando as pessoas estão extremamente nervosas e com medo, elas de fato tendem a ver ilusões. Bai Xian e o segurança se consolaram. Sob a ameaça do fantasma feroz, eles se tornaram o apoio um do outro, deixando de lado suas diferenças com um sorriso. Removendo o casaco do assassino com uma das mãos, Anfei envolveu-o no próprio braço. Ele pegou os sapatos brancos do chão através do tecido do casaco, inspecionando-os de perto. Pareciam sapatos comuns, cobertos de poeira, sem nada de especial. Um fantasma está correndo com esses sapatos ou alguém aproveitou o momento em que agi para colocar os sapatos no final do corredor? Anfei olhou para o outro sapato, notando um problema com a direção das pontas do sapato. O par de sapatos brancos estava alinhado exatamente com uma sala trancada no final do corredor, como se estivessem prestes a entrar. Enfiando os sapatos brancos no bolso do casaco do assassino, e carregando-os na mão, Anfei virou-se para olhar para a sala adjacente. Girando a maçaneta, a porta foi destrancada e Anfei a abriu. Um leve cheiro de tinta exalava. Este lugar parecia ser uma sala de entretenimento construída especificamente para crianças, mas a decoração e os brinquedos internos eram peculiares, em sua maioria brinquedos de baixa qualidade de décadas atrás, com os quais as crianças de hoje não brincam mais. Algo não está certo. Olhando para a sala de jogos infantil, Anfei sentiu uma dor surda na nuca e uma risada penetrante ecoou das profundezas de sua memória, enquanto vagos fragmentos de memória emergiam lentamente. Foto. Fei jogou o inconsciente assassino no chão. Ele entrou direto na sala, seu olhar varrendo inexpressivamente os brinquedos antigos e várias fotos vibrantes antes de finalmente parar no meio da sala de jogos infantil. Anfei, você está bem? Bai Xian estava na porta, parecendo indefeso. A partir do momento em que Anfei guardou os sapatos brancos, Bai Xian começou a entrar em pânico. Em todos os filmes de terror que viu, uma pessoa como ele geralmente morre primeiro. Não entre ainda. Anfei cobriu a nuca. Ele se agachou lentamente, seus dedos tocando gentilmente, mas estranhamente, aqueles brinquedos velhos e de baixa qualidade. Como se estivesse de volta à infância. Já vi esses brinquedos antes. Eu já os vi antes. Não me assuste. Por que não esperamos pela polícia? Bai Xian percebeu que algo não estava certo com Anfei. Ele estava completamente desmoronado, cercado pela aura sinistra deste antigo edifício. Seu único companheiro de equipe parecia estar amaldiçoado e ele não ousava continuar pensando nisso. Anfei ignorou Bai Xian, suas mãos agarrando os brinquedos um por um e depois jogando-os de lado. Ele continuou caminhando até a parte mais profunda da sala de jogos infantil, e quando viu os padrões das janelas pintados na parede, uma imagem semelhante surgiu coincidentemente em sua mente. As paredes de cimento cinza pareciam rígidas e sem vida. Um grupo de crianças, desejosas de conhecer o mundo exterior, pintaram janelas nas paredes de cimento, enchendo-as com imagens de flores primaveris, árvores verdes de verão e grupos de crianças correndo e brincando lá fora. A realidade e as memórias em sua mente se sobrepuseram, e tanto Anfei quanto a risada maníaca dentro dele abriram os olhos ao mesmo tempo. Eles se lembraram do mesmo lugar. Orfanato da Felicidade? Só agora Fei percebeu que a configuração da sala de jogos infantil lembrava o Orfanato da Felicidade, onde ele ficou durante sua infância. O orfanato era cercado por paredes de cimento e o pátio estava cheio de vários brinquedos de baixa qualidade. O momento mais feliz do dia para as crianças era quando brincavam com esses brinquedos. Porque o hospital de cirurgia plástica administrado pela farmacêutica Vida Eterna faria com que a área de descanso de seus filhos parecesse o Orfanato da Felicidade. Esses brinquedos não podem ser encontrados no mercado, a menos que alguém procure especificamente nos mercados de segunda mão para verificar uma suspeita em sua mente. Anfei caminhou entre os brinquedos, eventualmente derrubando um cavalo de madeira no canto.
O cavalo de madeira estava muito lascado e na atual era de rápido desenvolvimento tecnológico. Quase nenhuma criança brincava mais com tal coisa. Olhando para a barriga ilesa do cavalo de madeira, Anfei balançou a cabeça. Embora esses brinquedos fossem do mesmo tipo dos do orfanato da felicidade, não eram os mesmos brinquedos com os quais ele brincava naquela época. Lembro-me claramente, a barriga do cavalo de madeira do orfanato foi aberta e lascas de madeira foram espalhadas por toda parte. Pensando nisso, Anfei congelou de repente. Ele inconscientemente se lembrou do cavalo de madeira do orfanato, mas não conseguia lembrar quem havia aberto sua barriga. A dor na nuca parecia uma picada de agulha. Anfei suportou a dor e continuou a recordar. Quem danificou o cavalo de madeira? Esses brinquedos. Todos deveriam ter cicatrizes. Anfei se endireitou lentamente, aproximando-se da parede no outro extremo da sala de jogos antes de se encostar na parede cinza pintada com janelas. Do lado de fora de cada janela havia primavera, verão, outono e inverno, representando a mudança das estações. Mas dentro da sala onde Anfei estava, havia apenas uma quietude desolada e misteriosa. Este hospital de cirurgia plástica tem a capacidade de mudar a personalidade das crianças. Como essa habilidade foi desenvolvida passo a passo? Como foi descoberto o primeiro filho com personalidade perfeita? Pressionando o lado da cabeça que latejava de dor intensa, Anfei de repente se lembrou de algo aparentemente trivial. Quando ele obteve a caixa preta pela primeira vez, a polícia realizou uma verificação de informações do cidadão sobre ele. O cérebro inteligente avaliou seu nível de perigo como 0, identificando-o como uma rara personalidade do tipo cura. Aqueles com esse tipo de personalidade não apenas podem curar os outros, trazendo esperança às pessoas ao seu redor, mas também mudar sua sorte em situações terríveis, curando-se constantemente. Capítulo 421, 421.421 Personalidade Perfeita. 421. Capítulo 421 Personalidade Perfeita 421. Capítulo 421 Personalidade Perfeita. O Hospital de Cirurgia Plástica tem a capacidade de dotar as crianças de várias personalidades maravilhosas, permitindo-lhes mudar seu caráter. Agora, este lugar tem uma sala de entretenimento semelhante à do Orfanato da Felicidade. Será que a remodelação da personalidade está relacionada ao Orfanato da Felicidade, onde fiquei uma vez? A maioria das memórias de Anfei sobre o Orfanato da Felicidade eram positivas. Embora o lugar fosse dilapidado e simples, foi toda a sua infância. Na sua ingenuidade e ignorância, sem qualquer compreensão do mundo, foram os voluntários e os funcionários que lhe disseram como o mundo era lindo e como a bondade humana poderia ser grande. À medida que envelhecia e refletia sobre o passado, essas memórias surgiram em sua mente. Por muito tempo ele acreditou que esta era toda a sua infância, até que perdeu 3 de suas almas. Sem sua infância e senso do bem e do mal, o orfanato cor de sangue escondido nas profundezas de sua mente foi exposto em suas memórias. Naquele momento, Anfei descobriu que tudo em sua mente estava manchado de vermelho e toda a beleza estava envolta em um véu vermelho. À medida que suas memórias fragmentadas começaram a se recompor, ele viu vagamente a verdade. No orfanato cor de sangue onde Quan Xiao está, só existe ele, assim como só estou eu agora, olhando pela janela acima da cama na sala de entretenimento. Sei que o mundo lá fora da janela é muito bonito, mas nunca poderei sair, porque todas as janelas são apenas pinturas na parede. Minha infância não foi marcada por infortúnios, companheiros, professores, voluntários, todos me deram uma orientação positiva, constituindo juntos meu mundo de memórias. Mas quando tento lembrar com cuidado, não consigo lembrar o rosto de nenhum deles. Eles realmente apareceram? Eles realmente existiram? Uma personalidade do tipo cura pode realmente curar todas as feridas? Se puder, como cura uma pessoa? Anfei fechou os olhos. A dor era como uma ponta afiada penetrando continuamente em sua mente, perfurando tudo, permitindo-lhe ver o Quan Xiao profundamente. Aquele era um louco que emitia constantemente risadas histéricas. Tudo o que via através de seus olhos estava congelado em sangue, seu mundo estava vermelho. Anfei não sabia se a personalidade do tipo curador era considerada quase perfeita, mas sabia que Quan Xiao certamente possuía a personalidade mais imperfeita do mundo. Fei? O corpo de Bai Xian congelou na porta, olhando para Anfei na sala de entretenimento infantil. Além de medo e horror, ele também sentiu uma ponta de preocupação. Naquele momento, Anfei estava parado em frente à parede com as janelas pintadas, com as costas apoiadas na parede fria, como se estivesse preso em um pesadelo fechado. Reunindo coragem, Bai Xian entrou lentamente na sala. Anfei. Preparando seu coração, ele correu cada vez mais rápido, avançando para o lado de Anfei e agarrando seu braço. Não podemos mais ficar neste lugar. A voz de Bai Xian fez Anfei erguer os olhos. Sua cabeça ainda doía, mas agora ele começava a entender o motivo da dor. Contanto que ele não questionasse suas memórias de infância, não haveria problema. Por que você entrou também? Anfei imediatamente olhou para a porta, preocupado que o segurança pegasse o assassino e escapasse. Acontece que ele estava pensando demais. O segurança, tremendo de medo, não se atreveu a ficar sozinho no corredor. Depois de ver Bai Xian entrar correndo na sala, ele também arrastou seu próprio irmão para dentro. O telefone do segurança estava cheio de vídeos de abuso infantil. Se os sapatos brancos representam uma criança, então ela também deve ter sofrido abusos. É normal que ele tenha rancor, mas acumular energia do rancor ao nível do ódio é muito anormal.
Anfei não estava claro sobre a relação entre o hospital de cirurgia plástica do Deepwood e os sapatos brancos, mas estava fazendo inferências com base em suas experiências lutando com Butterfly. Pelo menos no mundo profundo, atingir o nível de ódio poderia, através de meios extremamente especiais, impactar a realidade, ainda que indiretamente. Sapatos Brancos, pintor e o monstro que influenciou a mente do chefe de Asheg, transformando-o em nem homem nem mulher no banheiro. Este hospital de cirurgia plástica pode muito provavelmente possuir 3 ódios. Anfei agora levava o hospital de cirurgia plástica muito a sério, porque parecia também estar relacionado a ele. Procurando em todos os lugares, Anfei queria encontrar mais pistas e documentos diretos, mas todos os dados internos do prédio haviam desaparecido, completamente limpos. Se não fosse pelo tempo que Anfei passou no orfanato da felicidade, ele não teria sido capaz de detectar os truques na sala de entretenimento infantil. Este hospital de cirurgia plástica estava muito bem escondido, para não mencionar pessoas de fora. Mesmo alguns dos seus próprios funcionários periféricos podem não estar cientes dos detalhes do hospital. O presidente da Eternal Life Pharmaceutical visitou este hospital de cirurgia plástica muitas vezes antes de sua morte. Este hospital que ele construiu tem algum tipo de conexão com o orfanato da felicidade, e a caixa preta em minha mente foi um presente de seu irmão. Esses 2 irmãos, um na luz e outro nas trevas, o que exatamente eles estão tramando? 10 anos se passaram desde a morte do presidente da Eternal Life Pharmaceutical. Seu irmão foi espancado até restarem apenas fragmentos de memória. Mas mesmo assim, vestígios deles ainda existiam em todo o mundo. Anfei não estava disposto a sair assim, mas quando estava prestes a continuar procurando por pistas, um grito veio do 3º andar. Parece o chefe de Asheg. Os 3 subiram juntos as escadas. Assim que chegaram ao 3º andar, ficaram chocados com a cena diante deles. O chão, as paredes e o teto estavam todos cobertos com papel branco, todos com uma frase: "Devolva meu rosto". Arrastando o assassino inconsciente, Anfei caminhou rapidamente pelo corredor, lembrando-se da direção aproximada de onde veio o grito, e correu imediatamente para a parte mais profunda do 3º andar. A poeira da maçaneta foi limpa. Esta porta foi aberta. Focado na porta à sua frente, Anfei instruiu Bai Xian a continuar gravando e, em seguida, abriu a porta com um único chute. As janelas do quarto estavam abertas e as cortinas tremulavam ao vento, como se escondessem fantasmas lá dentro. "Não entre primeiro. Irmão Bai, certifique-se de registrar tudo", Anfei gritou de repente. "O que está errado?" Bai Xian e o segurança ficaram tensos. "Há um cheiro de sangue na sala", disse Anfei, suas pupilas estreitando-se ligeiramente enquanto ele olhava para uma grande mala de couro nova em folha no canto da sala. Não parecia ter poeira, como se tivesse sido retirado do carro do patrão Asheg. A mala ainda estava lá, mas o próprio homem havia desaparecido sem deixar vestígios. Ao longo da gravação, usando as roupas do assassino como almofada, Anfei abriu a mala e uma mecha de cabelo preto escorregou pela fresta do zíper, enquanto o fundo da mala começou a escorrer sangue. Um cadáver? Um cheiro estranho se dispersou no ar. Bai Xian e o segurança, incapazes de se conter, começaram a vomitar. Anfei, que estava mais próximo da mala, não reagiu tão fortemente. Ele só sentiu que a área ao redor da mala estava terrivelmente fria. Com uma sensação de mau pressentimento, ele levantou lentamente a cabeça para olhar o espelho embutido na parede. Sentada acima da mala que ele abriu estava uma mulher sem rosto. Num piscar de olhos, a mulher desapareceu e Anfei abriu completamente o zíper da mala. Dentro da mala havia um sapato branco, o último modelo de smartphone e o corpo de uma mulher cujo rosto estava desfigurado. Foto. O telefone caiu no chão. Bai Xian olhou estupefato para a mala e depois de fazer uma pausa por vários segundos, começou a recuar freneticamente até que suas costas bateram na parede. O segurança também se encolheu em um canto, mantendo distância dele. Anfei queria continuar explorando, mas depois de descobrir o corpo, não se atreveu a perturbar mais nada na sala descuidadamente, pois a natureza do caso havia mudado. Agora, tudo o que ele podia fazer era proteger o local e esperar pela polícia. Anfei contatou a polícia assim que saiu do local do festival de cinema. Depois de mais 15 minutos, o som das sirenes da polícia se aproximou do lado de fora. Li Shue e vários membros da equipe de investigação criminal entraram na sala. O assassino foi levado às pressas para o hospital para tratamento de emergência, enquanto Anfei, Bai Xian e o segurança sentaram-se lado a lado contra a parede, sendo interrogados pela polícia um por um. Este foi o primeiro encontro com tal cena para Bai Xian e o segurança. Ambos estavam um caos, falando incoerentemente. Bai Xian até vomitou o ácido do estômago. Comparado a eles, Anfei parecia muito mais calmo. Enquanto era interrogado pela polícia, ele também tentou se comunicar com eles. A identidade da vítima foi rapidamente estabelecida. O nome dela era Zhou Li e ela era amante do chefe Asheg. Ela era bonita, capaz e cuidava de alguns assuntos obscuros para o chefe Asheg. Depois que a polícia confirmou a identidade do falecido, a confusão de Anfei se aprofundou. Ele ouviu claramente no festival de cinema que o chefe Asheg havia feito vários telefonemas consecutivos. Pelo tom da conversa, parecia que as ligações foram feitas para sua amante. A polícia também encontrou o histórico de ligações do homem no telefone da mala. Ele realmente estava ligando para a mulher morta, mas parecia que não tinha percebido nada. O estado do chefe Asheng estava realmente errado naquela época. Ele deve ter sido completamente influenciado por alguma coisa, estremeceu Anfei.
Sapatos brancos, pintora, mulher sem rosto. O que exatamente eles fizeram com aquele homem? Agora o chefe Asheng era quem estava sofrendo, e o próximo poderia ser Anfei, então ele precisava estar preparado desde o início. Calculando o tempo, Anfei abordou diretamente Li Shue. Ele já havia demorado muito do lado de fora e teve que voltar correndo o mais rápido possível. Achei que você estava participando de algum evento? Li Shue sabia sobre a estreia do filme de Anfei. Quando ela recebeu um telefonema dele naquela noite, ela pensou que Anfei a estava convidando para assistirem ao filme promocional juntos. No momento em que o telefone tocou, ela até considerou se deveria usar uma roupa mais bonita naquela noite. Mas em apenas um segundo, ela percebeu que Anfei realmente nunca decepcionou. Suas primeiras palavras foram sobre encontrar um suspeito e solicitar apoio policial com urgência. Eu estava participando de um evento, mas aconteceu um acidente, então corri até aqui com um amigo. Anfei não levou crédito. Ele aproveitou a oportunidade para elogiar Bai Xian várias vezes. No passado, você agiu como um herói justo, fornecendo pistas para a polícia, mas desta vez, você foi direto ao local e se tornou a primeira testemunha ocular. Se você continuar assim, você mesmo começará a prender os criminosos? Li Shue não tinha outra intenção com suas palavras. Ela só esperava que Anfei não fosse muito impulsivo e permanecesse seguro. Não se preocupe, eu conheço meus limites. Você conhece seus limites? Ir com uma atriz de segunda linha a um prédio abandonado há 10 anos em busca de evidências? Você acha que está fazendo um vídeo de unboxing? No passado, Li Shue pensava que ela era a encrenqueira da delegacia, mas conhecer Anfei a fez perceber que era um modelo de bom comportamento. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Com a ajuda de Li Shue, Anfei se encontrou com o líder da equipe e a coleta de evidências ocorreu sem problemas. O suspeito não pareceu pensar muito ao largar o corpo e não parecia ter intenção de escondê-lo. Depois que todos foram interrogados, Anfei também recuperou o telefone de Bai Xian. Claro, o áudio e o vídeo já haviam sido salvos como prova pela polícia. Irmão Bai, você está se sentindo melhor? Anfei encontrou Bai Xian e o segurança no canto, ambos vomitaram bile e estavam pálidos. Por que você não está se sentindo mal? Bai Xian perguntou, olhando para Anfei sem entender nada. Muitas vezes vejo sangue falso quando estou atuando, então estou acostumada. Mas antes de interpretar Twin Flowers, você não participava de comédias? Bai Xian, também ator, sabia que sangue e cadáveres reais eram muito diferentes. Está tudo bem. Aqui está o seu telefone, embora a tela pareça um pouco rachada. Não tem problema. Mesmo que estivesse em perfeitas condições, provavelmente não me atreveria a usá-lo novamente. Bai Xian encostou-se na parede, parecendo muito fraco. Você excluiu o vídeo lá dentro? Apenas exclua-o para mim. Provavelmente não abrirei nenhum aplicativo de vídeo por um tempo. Capítulo 422, 422.422 atendendo às condições para a atualização do santuário. 422. Capítulo 422. Atendendo às condições para a atualização do santuário. 422. Capítulo 422. Atendendo às condições para a atualização do santuário. O encontro desta noite parecia ter lançado uma leve sombra psicológica sobre Bai Xian. Ele nem tocou no telefone, sentindo que poderia até mudar seu número diretamente no futuro para evitar contato com Anfei. Sabe, parece um telefone de edição limitada da Deep Space Technology que você tem aí. Que pena perdê-lo. Acabou de gravar um vídeo de assassinato, certo? Por que você simplesmente não evita pensar nisso? Anfei não entendeu muito bem Bai Xian. Se ele tivesse um novo telefone da Deep Space Technology, não se importaria se ele tivesse gravado um vídeo de assassinato ou mesmo se um fantasma o tivesse roubado. Ele descobriria uma maneira de recuperá-lo. Não há necessidade. Bai Xian viu Anfei segurando seu telefone, aproximando-se e recuando novamente. Então, como se visse algo, seu rosto ficou ainda mais pálido. Por que você trouxe aqueles sapatos brancos também? Você está falando sobre isso? Anfei levantou o casaco do assassino, que envolvia um par de sapatos brancos. Achei que poderia estudar um pouco isso. Estudar? Meu Deus, já vi atores tirando adereços do set, mas nunca vi um ator tirando provas de uma cena de crime. Você deveria deixar isso com a polícia por segurança. O couro cabeludo de Bai Xian formigou, sentindo-se como o irmão mais velho e mais velho, ele tinha motivos para impedir Anfei de cortejar o desastre. No final, a polícia retirou os sapatos brancos como prova para a guarda. Neste ponto, o assunto com Anfei e Bai Xian chegou ao fim. Enquanto passavam pelo corredor iluminado pelas luzes fortes da polícia, avistaram novamente aquele segurança. Ele ainda estava agachado em um canto, vestindo um uniforme mal ajustado e com o rosto cheio de desamparo. Esse cara foi ferrado pelo próprio irmão, só por azar. Anfei estava prestes a ir até lá e obter os dados de contato do segurança. Ele estava preocupado que os sapatos brancos também chegassem ao segurança, com a intenção de conversar em particular. Mas antes que ele pudesse se aproximar, o segurança se levantou tolamente e olhou para Bai Xian atrás de Anfei, apontando para ele e dizendo: "Você se parece muito com uma estrela masculina de quem gosto muito, o nome dele é Bai Xian." O corredor estava originalmente muito escuro, e nessas condições, o segurança não havia focado no rosto de Bai Xian. Agora ele percebeu que algo estava errado. Você pegou a pessoa errada. Bai Xian acelerou seus passos e saiu correndo como se estivesse voando. Meu nome é Black Shad. Depois de sair do sanatório, os dois voltaram para o carro.
Bai Xian olhou para Anfei, que estava sentado naturalmente no banco do passageiro, com um sorriso irônico no rosto. Ser um herói realmente não é para todos. É melhor continuar atuando. Agora acho que entendo por que você despreza aquelas pessoas no Golden Hall. Simplesmente não somos iguais. Eles não conseguem chamar sua atenção. Apanhado no mundo da fama e da fortuna, parecia que todos ao seu redor estavam encapsulados em bolhas, flutuando no ar, deslumbrantes de se ver, mas isso não era algo que alguém deveria realmente perseguir. Bai Xian sentiu uma profunda sensação de reflexão. Esta noite parecia ter lhe permitido compreender algumas lições de vida. Ele estava prestes a abrir seu coração mais uma vez quando Anfei de repente colocou seu telefone ao lado dele. E aí? O diretor Zhan ligou para você 20 vezes, o que diremos? Ah não, eu esqueci dele. Os dois retornaram apressadamente uma videochamada para o diretor Zhan. Eles pretendiam filmar os carros da polícia atrás deles como prova de que não estavam mentindo, mas, ao responderem, foram diretamente confrontados com o rosto lívido do diretor Zhan. Já dirijo há muito tempo e é a primeira vez que aceito uma indicação para ator. Onde vocês estão agora? Ainda estamos nos subúrbios, a polícia acabou de sair. Então não volte correndo, o evento está quase acabando. Tenha cuidado na estrada e tome cuidado. Embora o diretor Zhan estivesse bastante zangado, ele também demonstrou compreensão e suas palavras foram repletas de preocupação. Na verdade, ao subir e descer do palco tantas vezes naquela noite, ele sentiu ao mesmo tempo agonia e alegria. À medida que seus próprios atores recebiam mais indicações, mais prestígio ele sentia. Foi como ser elogiado repetidamente numa reunião de pais e professores. Depois de desligar, Bai Xian levou Anfei direto até sua porta. Quando viu que Anfei ainda morava em um bairro tão antigo, ficou surpreso. Anfei, com todo o dinheiro que você ganha, por que ainda mora aqui? Sugiro que você compre seu próprio imóvel na Smart New City o quanto antes, seja para uma vida mais confortável ou para a valorização do investimento. É necessário, argumentou Bai Xian. Além disso, agora que você é uma estrela morando em um bairro quase sem segurança, isso é muito inseguro. Então você está subestimando o lugar onde moro. Anfei saiu do carro. Seus bairros são guardados por seguranças e pelo Smart Brain, mas estou cercado pela rígida rede de segurança da polícia. Enquanto Butterfly não for capturado, meu bairro será o mais seguro de Xinhu. Com um sorriso profissional no rosto, Anfei entrou no bairro que alugou. Assistindo Anfei partir, uma centelha de inveja que ele mesmo não havia notado brilhou nos olhos de Bai Xian. Esse cara vive de forma tão pura. Devo ter perseguido algumas coisas com a mesma obstinação. Abrindo a porta, Anfei voltou para casa antes da meia-noite. Ele olhou para o relógio na parede e soltou um longo suspiro de alívio. Depois de se lavar, jantar e organizar as pistas, ele subiu na caixa do jogo quando se aproximava a meia-noite. O hospital de cirurgia plástica também está em busca de qualquer vestígio da borboleta. Devo completar meu plano antes que determinem que a alma da borboleta se dispersou. Colocando o capacete do jogo, Anfei começou o jogo. Uma sensação úmida se espalhou por todo o seu corpo como se tivesse penetrado em sua alma. Quando a cidade ficou encharcada de vermelho, a consciência de Anfei também fluiu com sangue. Esse sangue não era dele. Tudo fluiu atrás dele. Abrindo os olhos, Anfei apareceu onde ele desconectou pela última vez. Ele olhou para suas mãos, sua pele branca e medonha sem manchas de sangue. O que exatamente é aquele mundo vermelho sangue visível apenas no momento do login no jogo? Parece que apenas aqueles seres indescritíveis são capazes de ver isso. Ao ouvir os sussurros de Anfei em seu quarto, a porta da sala foi imediatamente aberta e Ying Yui e Yinglong entraram. Gerente da loja, um grande número de fantasmas e monstros emaranhados com a corda da vida começaram a aparecer ao redor do edifício da morte. Eles parecem ter percebido que a alma da borboleta se dispersou, disse Yinglong com uma expressão preocupada. Ele finalmente encontrou um ambiente estável, mas lá fora as pessoas tentavam continuamente destruir tudo. Todos os monstros na área do hospital de cirurgia plástica parecem ter suas próprias cordas vitais. Parece que eles mal podem esperar mais. Anfei olhou para o volume de sangue. Permanecer imperturbável com apenas uma gota de sangue foi inteiramente graças às suas habilidades de atuação de nível mestre. Dê-me um momento, disse Anfei, abrindo seu painel de atributos para dar uma olhada em seu status negativo. Quando ele viu que havia adquirido outra maldição, um lampejo de antecipação surgiu em seu coração. Enquanto ele continuava olhando para baixo, com a polícia capturando continuamente assassinos relacionados ao caso de assassinato do edifício da morte, a virtude oculta de Anfei aumentava lentamente e agora chegava a 101. Atualizar o santuário também requer um mínimo de reputação. Anfei percorreu sua página de atributos e descobriu que sua reputação havia subido para 97. Ele não tinha ideia de como seus vizinhos usavam o nome de Anfei, sentindo que todos haviam liberado completamente a loucura reprimida em seus corações, o que lhe deu uma sensação sinistra. Será que se eu simplesmente disser que meu nome é Anfei lá fora, um bando de fantasmas ferozes com olhos injetados de sangue tentará imediatamente me matar? A fama pode ser tão perigosa quanto a robustez para os porcos, mas Anfei não teve escolha. Para atualizar o santuário, ele deve ter reputação. Este também foi o passo mais básico para se tornar um indizível. Cada um dos outros indizíveis tem um nome conhecido por todos, mas não ousou falar. Acho que entendo porque o sistema não recomenda que os jogadores construam seu próprio santuário antes do nível 30. Um jogador que nem sequer está no nível 20, mas seu nome é conhecido por incontáveis rancores.
Apenas o pensamento de uma série de fantasmas ferozes murmurando e amaldiçoando seu nome à noite causou arrepios na espinha de Anfei. Nunca esperei me tornar famoso no submundo tão rapidamente. Devo reunir meus vizinhos rapidamente, eles causaram muita comoção. Se continuar nesse ritmo, minha reputação subirá para 200, especialmente o grande mal. Devo trazê-lo de volta. Saindo da sala com Ingyu e Yinglong, Anfei planejou ir para Ancestral Hall Street naquela mesma noite para atualizar diretamente o santuário assim que sua reputação chegasse a 100. Reunindo os proprietários do Edifício da Morte, Anfei encontrou-se pessoalmente com o fantasma saltador do edifício. Aproveitando o breve momento de clareza dela, ele a convidou para se juntar a ele na Ancestral Hall Street. Com esta mulher, cuja transformação do ódio falhou ao seu lado, Anfei não entrou em pânico. Ele completou uma missão de grau G ao longo do caminho. Anfei quase terminou todas as tarefas na área do Edifício da Morte sozinho, mas ainda não atingiu o nível 20. Chegando à rua do Salão Ancestral, Anfei entrou sozinho no Salão Ancestral Central. Os proprietários do Edifício da Morte ficaram de guarda do lado de fora, todos esperando que Anfei iluminasse o santuário. Capítulo 423. 423.423 Habilidade de nível indescritível 423. Capítulo 423. Habilidade de nível indescritível 423. Capítulo 423. Habilidade de nível indescritível. Sentado no caixão preto deixado para trás pela cantoria, Anfei embalou a caixa de música com a maldição gravada em suas mãos, cantarolando uma melodia de convocação de alma quase vagarosamente, enquanto seus dedos batiam levemente na tampa do caixão. O valor da sua reputação continuou a aumentar como se ele tivesse aberto a caixa de Pandora, libertando todos os desejos e ódios reprimidos dos seus vizinhos. Com o passar do tempo, o painel de atributos nos olhos de Anfei sofreu outra mudança. Quando sua reputação também chegou a 100, Anfei largou a caixa de música e caminhou lentamente até seu santuário. Levantando o grosso pano preto, o santuário escondeu a estátua de seu deus, uma versão de si mesmo em uma risada histérica, que lhe parecia ao mesmo tempo estranha e familiar. Finalmente sobrevivi ao primeiro estágio mais difícil. Sobrevivendo no mundo profundo por vários dias com apenas uma gota de sangue sobrando, Anfei alcançou o que antes era impensável, impossível para qualquer um, até mesmo para o ex-chefe do edifício, Fu Seng. Na verdade, desde muito cedo, Anfei alcançou muitas coisas que Fu Seng nunca havia conseguido, ele só não tinha percebido ainda. Alcançando o braço no santuário, as pontas dos dedos de Anfei tocaram a estátua de seu próprio deus. No momento em que fez contato, todos os fragmentos de memória em seu cérebro começaram a vibrar. Das profundezas de seu oceano de memória, uma risada aterrorizante ecoou. E a figura que estava no orfanato cor de sangue levantou a cabeça, aparentemente tentando sair do orfanato. Jogador número 0000, por favor tome nota. Você atendeu às condições para atualizar seu santuário. Você gostaria de fazer um upgrade? Sim. Pressionando o botão de confirmação, os dedos de Anfei pareciam estar ligados por uma força ao santuário, sentindo a conexão entre ele e o santuário se aprofundando, como se estivessem unidos por uma corda invisível. Foi também nesse momento que Anfei descobriu que a estátua do deus em seu santuário parecia ter ganhado vida. Prejudicar a estátua do deus parecia prejudicar a si mesmo. O valor da virtude oculta em seu painel de atributos diminuiu rapidamente, e à medida que a virtude oculta de Anfei desapareceu, a estátua do deus começou a emitir uma vitalidade indescritível. Depois de devorar as 100 virtudes ocultas de Anfei, a estátua do deus no santuário abriu os olhos. Aqueles olhos continham chamas de loucura e desespero, observando-o como se visse sua própria risada enlouquecida. É muito parecido. O vínculo entre a estátua do deus e Anfei os envolveu como chamas, consumindo suas memórias juntos. Chamas invisíveis se espalharam pelo corpo de Anfei, queimando até as profundezas de seu cérebro até quase alcançarem a posição da caixa preta antes de desaparecerem repentinamente. Jogador número 0000, por favor tome nota. Seu santuário foi atualizado com sucesso para o nível 1. O santuário irá gerar aleatoriamente uma habilidade de nível indescritível com base na tolerância física e nas características da alma do jogador. Jogador número 0000, por favor tome nota. Seu santuário desbloqueou com sucesso a primeira habilidade, Soul Fog. Soul Fog, habilidade passiva exclusiva do santuário. Sua alma está eternamente envolta em névoa e ninguém pode ver quem você é de verdade, incluindo você mesmo. Assim que esta habilidade for ativada, a área próxima ao santuário será envolta em neblina, silêncio, desespero, desolação. Mesmo os seres inomináveis não conseguem ver através da neblina. Com esta habilidade passiva, todos os seus atributos, condição física e alma serão ocultados pela névoa da alma, e ninguém poderá ver através de você. Jogador número 0000, por favor tome nota. A segunda atualização do santuário precisa de uma reputação de 500 e 500 virtudes ocultas. Por favor, suba de nível o mais rápido possível. Caso contrário, a névoa que se espalha continuamente pode atrair a atenção das entidades mais aterrorizantes do mundo profundo, e você pode ser considerado um inimigo por todos. Uma leve névoa saiu do santuário, escondendo a estátua do deus e envolvendo o salão ancestral antes de se dispersar ainda mais ao longe.
Parado no meio da neblina, Anfei não sentiu nada de incomum, como se estivesse nos braços de sua mãe. A névoa realmente lhe trouxe conforto. Tendo atualizado com sucesso o santuário para o nível 1, Anfei também obteve sua primeira habilidade de nível indizível, embora fosse outra passiva. Soul Fog pode influenciar o indizível. Agora, mesmo o inominável não pode ver meus detalhes, mas... que utilidade é isso? Ainda não consigo vencer ninguém. As habilidades do santuário só precisavam ser vistas em duas partes, sendo a primeira a capacidade de resistência do próprio jogador. Embora Anfei estivesse agora apenas no nível 16, com uma força física de 26 pontos, ainda era muito difícil para ele resistir a uma maldição ofensiva de nível indescritível. Em segundo lugar, a habilidade do santuário também estava relacionada às características da alma do jogador. Anfei não conhecia suas próprias características. Parecia que nem mesmo o sistema conseguia descobrir. Além disso, o próprio santuário foi mantido na névoa negra pela borboleta por muito tempo, o que, combinado com vários acidentes, levou ao surgimento da técnica de ocultação passiva e permanente Soul Fog. À medida que a névoa se dispersava, os proprietários do Edifício da Morte correram para o salão ancestral, preocupados se Anfei havia sofrido algum acidente. Gerente de loja, você criou essa névoa? Yinglong, carregando o deus espelho na névoa, ficou muito surpreso ao descobrir que a névoa da alma, embora parecesse uma névoa comum, poderia proteger a percepção de rancor. É estranho. Mesmo que eu possa ver você parado diante de mim, não consigo sentir sua presença. A névoa pode afetar rancores? Nem mencione rancores. Mesmo o indizível não consegue ver através da névoa. Após a atualização do santuário, Anfei tirou a comida deixada por Shukin de sua barra de itens e mastigou até que sua saúde fosse totalmente restaurada. Cerrando o punho e observando o volume de sangue voltar ao normal, Anfei não precisava mais ficar em suspense. A fase mais difícil já passou, agora é a nossa vez de contra-atacar. Uma luz fria brilhou nos olhos de Anfei, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Mas, parece que ninguém nos intimidou durante esse período, não é? Yinglong piscou o único olho, perguntando um tanto confuso. A área de construção da morte pertence a nós. Se algum fantasma e monstro de outras áreas se atrever a entrar, isso será uma provocação para nós. Anfei fechou os dedos, uma faca sem lâmina aparecendo em sua palma. Com a névoa da alma se espalhando, os estranhos não sabem da nossa situação. Vamos aproveitar esta oportunidade para acabar com todos os fantasmas e monstros que entrarem. Isso tornará os estrangeiros ainda mais cautelosos e hesitantes em tomar uma atitude. Anfei tinha entendido aproximadamente a situação na área do hospital de cirurgia plástica na realidade. Aquela área tinha pelo menos 3 ódios, mas é importante notar que mesmo com seus 3 ódios, eles ainda não ousavam entrar na área de construção da morte, indicando que sua força individual não era comparável à da borboleta. A borboleta estava se preparando há tantos anos, aparentemente em preparação para sua transformação no indizível, mas na noite do retorno da alma, aproveitamos seu momento mais fraco para matá-la. Se tivéssemos falhado naquele dia, a borboleta, possuindo 2 santuários e herdando o casulo gigante do Edifício da Morte, teria grandes chances de renascer e se tornar ainda mais aterrorizante, disse ele. Os fantasmas e monstros de outras áreas só sabiam que uma grande mudança havia ocorrido na área de construção da morte. A névoa negra cheia de intenção da morte havia se dissipado, mas eles nunca poderiam ter certeza se a alma da borboleta havia sido completamente destruída. Agora, minha névoa da alma envolverá este lugar novamente. Quanto mais fortes parecermos, mais assustados eles ficarão. Eles vacilarão continuamente, pensando não apenas que a borboleta não está morta, mas também se tornou ainda mais forte, continuou ele. Anfei expressou todos os seus pensamentos. Antes de realmente superarem o poder da borboleta, eles tiveram que usar tudo o que pudessem. Eu nunca vi esse tipo de neblina antes. Parece que seu santuário também é muito especial, comentou Mirror God enquanto se inclinava no espelho, com os olhos arregalados enquanto olhava para fora. A névoa grudada no espelho deixou seu reflexo um tanto embaçado. Realmente nunca vi esse tipo de habilidade. A névoa da alma continuará se espalhando e agora precisamos criar uma ilusão. Onde quer que a névoa da alma se espalhe, abriremos caminho massacrando sem deixar sobreviventes. Dessa forma, fantasmas e monstros de outras áreas ficarão assustados e em pânico, ganhando mais tempo. Fei também não sabia onde a névoa acabaria se espalhando. Ele só queria turvar as águas para que os fantasmas e monstros de outras áreas demorassem mais para descobrir a conexão entre o santuário e a névoa da alma. Na verdade, ele também foi forçado a fazer isso porque os santuários eram algo que as pessoas comuns não ousavam tocar. Até mesmo mover alguém era se preparar para a ira do indizível. Mas o caso dele foi diferente. Se algum idiota aparecesse e destruísse seu santuário, ele achava que demoraria muito para encontrar a pessoa que fez isso. Mas por enquanto estava tudo bem, já que tudo estava coberto pela névoa, e quem estava de fora não sabia que a névoa da alma emanava do santuário. Juntamente com os proprietários do Edifício da Morte, Anfei iniciou a segunda limpeza da área do Edifício da Morte. Soul Fog era uma habilidade do santuário de Anfei. Não só não teve efeito sobre ele, mas também ofereceu vários aprimoramentos ocultos, como permitir que ele sentisse as posições de alguns do Sancor dentro do nevoeiro. Na neblina, sua velocidade de recuperação de volume sanguíneo, velocidade de movimento e força aumentaram significativamente.
Além disso, Anfei descobriu que quanto maior o nível de amizade do Sancor com ele, menos eles eram afetados pela névoa da alma, talvez porque estivessem dispostos a adorar seu santuário. O Soul Fog em si não causou danos, mas todos os Outsiders que foram engolfados pelo Soul Fog morreram sem exceção. A cada rompimento da corda da vida, os ódios escondidos em outras áreas ficavam inquietos. Mas quando olharam em direção à névoa da alma, descobriram que mesmo com o poder do ódio, eles não conseguiam ver através da névoa da alma, arriscando a desorientação se entrassem nela precipitadamente. Em uma noite enquanto os ódios hesitavam e lutavam, a névoa da alma engolfou completamente a área do edifício da morte e até varreu uma rua perto do hospital de cirurgia plástica. Só então a velocidade de expansão do Soul Fog começou a desacelerar. A cobertura e propagação desta névoa da alma parecem estar relacionadas com a força da alma e da consciência de Quan Xiao, observou ele. Anfei e o fantasma saltador de edifícios Zuan Wei ficaram juntos. Com a ajuda de Zuan Wei, os renegados na área do edifício da morte foram rapidamente erradicados, mas ainda não acabou. Eles haviam chegado agora à beira do hospital de cirurgia plástica. Dado o caráter da borboleta, ela definitivamente buscaria vingança, previu ele. Sob a cobertura do Soul Fog, Anfei e os proprietários do Death Build entraram pela primeira vez na área do hospital de cirurgia plástica. Anteriormente, Anfei não ousou deixar o fantasma saltador de prédios entrar no hospital de cirurgia plástica porque ela seria descoberta imediatamente. A abordagem do desespero do ódio não poderia ser perfeitamente escondida. Mas agora as coisas eram diferentes. Com a névoa da alma como barreira, ninguém conseguia ver claramente o que estava acontecendo na névoa espessa. Acelere e não dê tempo para eles reagirem. O Soul Fog de Anfei só tinha a capacidade de ocultar, mas ele queria que as pessoas equiparassem o Soul Fog à morte. A área do hospital de cirurgia plástica era totalmente diferente da área do edifício da morte. Parecia atormentado por terremotos frequentes e vários desastres, com edifícios inclinando-se e deformando-se grotescamente, muito parecido com os corações retorcidos das pessoas dentro do próprio hospital. Quanto mais fundo se aventurava, mais forte se tornava a sensação de absurdo e estranheza. Na área hospitalar de cirurgia plástica era quase impossível ver uma alma normal em forma humana. Todos os arrependimentos e obsessões foram alterados artificialmente, algumas dessas almas não tinham características faciais, e aqueles que as tinham rostos cauticamente marcados por cortes. A cirurgia plástica pretendia deixar alguém mais bonito, mas os arrependimentos e as almas na área hospitalar de cirurgia plástica eram muitas vezes mais feios do que os do edifício da morte. Eles eram incompletos, anormais, como se a parte mais bela de suas almas tivesse sido levada por outros fantasmas ferozes. Se a área do edifício da morte ainda tivesse uma ligeira semelhança com uma comunidade normal, a área do hospital de cirurgia plástica era como o pesadelo de um paciente distorcido. Fei e seu grupo só haviam entrado nas ruas mais externas da área hospitalar de cirurgia plástica, mas mesmo lá encontraram inúmeras cenas cruéis e horríveis. Nesta área, as pessoas perderam as suas personalidades mais básicas, tratadas tão casualmente como objetos. A área do edifício da morte esconde fragmentos da memória do antigo chefe do edifício e é protegida por vários santuários, por isso ainda conserva um pouco de beleza. A área do hospital de cirurgia plástica deve ser como o mundo profundo realmente se parece. Não é de admirar que Fu Seng tenha escolhido destruir completamente este caminho. Apesar de testemunhar vários atos horríveis e cruéis, Anfei não mudou de ideia. Esta foi provavelmente a maior diferença entre ele e Fu Seng. Sem se aprofundar na área do hospital de cirurgia plástica, Anfei usou o sabre de renascimento como padrão para testar o sangue da área, limpando as ruas envoltas em névoa da alma. Sob a cobertura da neblina, ele e o dono do edifício da morte deixaram a marca da borboleta nas ruas. O ódio do hospital de cirurgia plástica com certeza virá para ser investigado. Precisamos encontrar uma maneira de confundir a visão deles. O paradeiro da aranha era desconhecido, o velho fantasma havia rendido tudo para entrar no sabre de renascimento, e de toda a área de construção da morte. Apenas o fantasma saltador de edifícios Zuan possuía a força próxima ao ódio, mas ela sozinha não era páreo para o hospital de cirurgia plástica. O hospital de cirurgia plástica fica espremido entre o paraíso e o prédio da morte. Preciso provocar um conflito entre o paraíso e o hospital de cirurgia plástica o mais rápido possível. Anfei já havia divulgado seu nome através de seus vizinhos e agora estava prestes a realmente começar a agir sob a identidade do ódio do hospital de cirurgia plástica. Felizmente, ele agora tinha a proteção do Soul Fog e ninguém conseguia ver através dele. Primeiro, vamos nos encontrar com Shu Qin e outros e trazer de volta o grande mal, disse Anfei, cuja reputação continuou a aumentar. Ele estava genuinamente assustado. Usando o bate-papo do grupo da morte, Anfei tentou entrar em contato com Haha e os outros, mas não houve resposta por um longo tempo e suas sobrancelhas franziram lentamente. Depois de esperar mais 15 minutos, outro proprietário do edifício da morte que havia saído enviou uma resposta. Estamos sendo perseguidos por alguma coisa. Todos estão espalhados. Onde você está agora? No shopping no cruzamento da Fuzhou Road com a Happiness Street. É melhor você não vir aqui. Essa coisa está envolta em ódio.
Nenhuma outra resposta veio desse proprietário no chat em grupo. Anfei relembrou o mapa deixado por Fuseng. O shopping mencionado pelo proprietário do Edifício da Morte ficava entre o Paraíso e a área hospitalar de cirurgia plástica, local marcado com ponto de interrogação pelo ex-chefe do edifício. Capítulo 424. 424.424, o vestido de noiva mais lindo. 424. Capítulo 424. O vestido de noiva mais bonito. 424. Capítulo 424. O vestido de noiva mais bonito. No mapa anterior do Building Chief, apenas alguns edifícios estavam marcados com pontos de interrogação. Fei ainda não entendia o que essas marcas significavam, pois nunca havia entrado em tais edifícios antes. Eu conheço o shopping que ele mencionou. O deus do espelho, deitado no espelho, falou de repente. A névoa era muito espessa, tornando difícil para ele ver claramente a posição de Anfei. Há muito tempo, o dono daquele shopping era um fantasma especial que manteve sua sanidade e todas as lembranças de antes de sua morte. No mundo profundo, ele forneceu refúgio para fantasmas e monstros indefesos e ofereceu proteção às almas errantes. Fornecendo proteção para fantasmas e monstros. Sim, antes de conhecer você, eu pensava que ele era o maior idiota nesta noite escura, fazendo algo que simplesmente não poderia acabar bem. As palavras do deus do espelho foram um pouco erradas, como se ele estivesse zombando de si mesmo. O cruzamento da estrada Fushou com a Rua da Felicidade é um ponto de convergência para várias áreas especiais e pertence a uma terra de ninguém. Fantasmas e monstros que fogem de outras áreas tendem a se reunir ali, acolhidos pelo dono do shopping, antes do inominável aparecer em outras áreas. A vizinhança do shopping era relativamente segura porque nenhum ódio poderia massacrar o shopping sem alarmar os ódios de outras áreas. No início, o dono do shopping realmente pensou assim, mas depois percebeu que havia subestimado o mal da natureza humana. Seus maiores inimigos não eram os fantasmas de outras áreas, mas aqueles que ele abrigava. Os humanos têm lados bons e ruins, e o mesmo acontece depois que morrem. Algumas almas estão saturadas de maldade, da cabeça aos pés, com malícia escondida até nos cabelos. As palavras do Deus Espelho carregavam um toque de arrependimento e no fundo de seus olhos, havia um fogo negro queimando. Infelizmente não importa o que ele se tornasse, ele nunca poderia sair do espelho. O dono do shopping foi atacado pelos fantasmas que abrigava. Naquela noite, ele perdeu todos os seus bens e quase teve sua alma completamente dispersa. Ninguém interrompeu o Deus Espelho enquanto todos esperavam que ele continuasse. No entanto, ele pareceu perceber algo e não continuou no assunto. Se você quiser ir até lá, eu posso mostrar o caminho, mas acho melhor você não entrar naquele shopping. Os produtos que vende agora não são mais itens normais. Eles avaliam abertamente almas, carne e sangue e exibem memórias e órgãos nas prateleiras. Você verá as verdades mais cruéis desta noite escura. A Death Build Area é a zona para iniciantes em Perfect Life, e sair da Death Build Area é o que é preciso para ver o verdadeiro Deep World. Não se preocupe, afinal sou dono de uma loja de conveniência. Esta viagem também pode ser uma oportunidade para aprender com colegas sobre como expandir e ter sucesso, e talvez eu possa estocar alguns produtos enquanto estiver lá. Anfei não conseguiu entrar em contato com seu vizinho que havia saído, dando-lhe o motivo necessário para visitá-lo. Eu sei que não posso impedir você. O deus do espelho traçou um símbolo na superfície do espelho como se fosse uma cabeça humana segurada na mão. Contanto que você veja alguém com um padrão semelhante em seu corpo, fique longe dele imediatamente. Eles são os loucos que originalmente atacaram o dono do shopping. Suas almas estão cheias de maldade e eles sentem prazer em matar. Cada vez que matam um rancor, eles gravam uma cabeça em sua própria alma, aprisionando a memória desse rancor em seus corpos. A maioria deles não tem razão e não pensa, eles só conhecem o prazer de matar. Mas entre eles há 10 exceções conhecidas como 10 dedos, eles são astutos e tortuosos, escondendo-se no shopping, autodenominando-se 10 dedos. Existe ódio entre esses 10 dedos? Anfei estava mais curioso sobre isso. Só sei que há uma década não havia ódio entre eles. Mas agora, suspeito que pelo menos um deles se transformou em ódio. O deus do espelho foi muito cauteloso. É extremamente difícil para um rancor se tornar ódio. Requer acender o fogo negro do ódio, permitir que as chamas queimem tudo e renascer das cinzas das memórias. Mas estes 10 parecem ter escolhido um caminho ainda mais extremo, substituindo o ódio pela pura malícia, voltando todo o seu ódio interior para o mundo e para aqueles que os rodeiam, satisfazendo-se através do dano contínuo e criando desespero. Existe apenas 10 fingers para se ter cuidado no shopping? O shopping fica bem na junção de várias áreas, mas nenhuma área está disposta a se mover contra ele. Isso é realmente estranho. Embora o poder dos 10 dedos também fosse muito assustador, Anfei sentiu que o prédio marcado com um ponto de interrogação por Fuseng poderia conter outros segredos além do ódio. Considerando o personagem de Fuseng, definitivamente havia outros segredos escondidos no shopping. Isso é tudo que sei. O deus do espelho balançou a cabeça. Com o conhecimento aproximado do shopping, Anfei não perdeu mais tempo e se preparou para agir. Ele viajou pela neblina com Zuan-Wei, o fantasma saltador de prédios, e depois saiu dos arredores do hospital de cirurgia plástica, acelerando pelo caminho entre diversas áreas. Uma vez fora do nevoeiro, o ódio por Zuan-Wei não pôde ser escondido. Passar diretamente pelo hospital de cirurgia plástica certamente atrairia a atenção do ódio de lá.
A principal razão foi que Zuan Wei ocasionalmente estava lúcido e ocasionalmente louco. Depois que ela começou a lutar com outros fantasmas, ela não se importou com as palavras das outras pessoas, tornando impossível para Anfei acalmá-la. Por segurança, Anfei escolheu um método mais confiável. O grupo se moveu rapidamente, e Anfei também tirou o Paperman sangrento da barra de itens para sentir a localização de Shu Qin. Por favor, não deixe nada dar errado. Morra. Todos vocês morram. Onde você está se escondendo? Não estenda a mão, eu vejo. Eu posso ver seus olhos. Você está olhando para mim, porque suas pupilas estão tremendo. Bang! As prateleiras foram derrubadas, garrafas e potes quebrados no chão, misturando os pedaços de carne encharcados com os vidros quebrados, transformando-se rapidamente em uma poça borbulhante de água sangrenta. O fedor era insuportável e um braço gravado com caveiras retraiu-se das aberturas das prateleiras, pegou um punhado de substância vermelho-sangue e enfiou-o na boca. Ainda pensando em fugir, Anfei? O braço caiu e a massa de carne nas prateleiras espalhou-se por todas as tatuagens de caveira. Seus 5 dedos torcidos juntos, o braço inteiro grotescamente ampliado, espalhando-se pelo primeiro andar do shopping como as raízes de uma árvore milenar. Luta? Você pode usar toda a sua força para continuar lutando. Uma língua negra lambeu as manchas de sangue frescas na prateleira, e um monstro humanoide, todo gravado com caveiras, agarrou-se ao topo das prateleiras, olhando para o interior do shopping. Tinha quase 3 metros de altura, irradiando malícia de seus olhos, seu corpo como uma poça de sangue prestes a congelar, mal mantendo a forma humana. Encontrei você. As prateleiras próximas explodiram de repente, e várias figuras vermelho-sangue dispararam em diferentes direções, algumas em direção à entrada do shopping, outras para as janelas do primeiro andar. Quando estiver aqui, não pense em sair. Essas mercadorias raras deveriam ser expostas nas prateleiras. Mesmo que ninguém esteja disposto a trocar sua alma, apenas olhar para ela todos os dias seria agradável aos olhos. O monstro humanoide, arrastando seu braço mutante, perseguiu as figuras em direção à entrada do shopping sem hesitação. A antiquada porta rolante do shopping desceu lentamente, uma cortina vermelha tecida de carne e osso. Assim que a porta estava prestes a ser completamente fechada, um grito irrompeu, ativando o desespero dentro de cada peça de mercadoria do shopping ao mesmo tempo. Incontáveis frascos lacrados começaram a rachar, o grito fundindo o desespero em um poder controlável, preso sob a cachoeira vermelha, independentemente do sangue lavado. Várias figuras fugiram rapidamente enquanto aquele que chorava revelava ser apenas uma criança frágil, mas contido dentro dele havia um poder inimaginável. Depois que todos escaparam, a criança chorando recuou rapidamente, o monstro coberto de marcas no crânio ainda a alguma distância dele. Os outros não se afastaram muito, mas esperaram do lado de fora da porta, cooperando perfeitamente. O desespero acumulado pelo choro se dissipou lentamente e a criança se virou para sair, mas quando estava prestes a sair do shopping, uma figura esquelética saltou da placa do shopping, pousando em frente à porta giratória. Ele parecia quase normal, exceto que todos os 10 dedos foram decepados, seu corpo inflamado por um fogo negro nascido de uma mistura de malícia e ódio. Acha que pode escapar? Sua cabeça caída levantou lentamente o sorriso do homem revelando lábios costurados com força. Com um sorriso, ele ficou entre o menino e as figuras cor de sangue, com os olhos fixos nos que estavam ao seu lado. Estranhamente, os reflexos em seus olhos eram todos de figuras desmembradas. Tudo que este homem viu foi aberto, despedaçado. Seu mundo parecia vazio de simetria e harmonia. Verdadeiramente lindo. Seu pescoço torceu em um ângulo perturbador, os olhos do homem fixados em uma mulher de casaco vermelho, segurando uma faca de jantar. Cada maldição é como uma flor desabrochando em uma alma. Você ganhou o vestido de noiva mais lindo. Ele deu um passo à frente e conforme o homem se movia, uma sombra escura rapidamente envolveu o garoto no shopping, desaparecendo sem deixar rastros. Você faria a melhor mercadoria, mas duvido que alguém pudesse pagar o seu preço. Não importa, você será um tesouro como um item colecionável, não à venda. Algo se contorceu no local onde seus dedos haviam sido cortados, e ele estava prestes a avançar quando de repente pareceu sentir alguma coisa. Seus olhos misteriosos olhavam para um beco estreito perto do shopping, onde, na escuridão mais profunda, uma mulher o observava. Em seus olhos cheios de seda sanguínea, vagas chamas negras tremeluziam e seus lábios se moviam silenciosamente, repetindo uma única frase: se eu tocar em você, você morrerá. Capítulo 425. 425.425 Ele iniciará uma catástrofe. 425. Capítulo 425. Ele iniciará uma catástrofe. 425. Capítulo 425. Ele iniciará uma catástrofe. Os cantos da boca rasgada do homem magro se curvaram para cima enquanto ele lambia os fios costurados em seus lábios com a ponta da língua, suas pupilas refletindo o corpo desmembrado de Zuan Wei. Mesmo um fracasso rejeitado pode abrigar um rancor tão intenso. Seu sorriso ficou mais espesso. Parece que minha sorte está muito boa hoje. Normalmente é raro encontrar um item tão único.
Dando um passo à frente, o corpo do homem desapareceu no ar, apenas para reaparecer na entrada do beco no momento seguinte, arrastando atrás de si uma pós-imagem negra, cada rosto em seu corpo emitindo um grito agudo. Este beco leva ao Alter City District. Você já esteve no fim da noite? Ou talvez você seja alguém que escapou do fim da escuridão. As mãos do homem magro tinham crescido novos dedos, cada um diferente, como se tivessem sido cortados de pessoas diferentes, um dos quais tinha um padrão idêntico ao do Deus Espelho. No beco escuro como breu, o homem magro estava a cerca de uma dúzia de metros do fantasma que saltava de prédio, Zuan-Wei. O fogo negro fluía furtivamente pelo corpo do homem, deixando linhas vermelhas superficiais onde quer que as chamas queimassem. Aqueles rostos em seu corpo estavam ligados por linhas vermelho-sangue, como se tivessem sido esculpidos novamente com uma faca, um borrão de sangue e carne, parecendo feroz e aterrorizante. A malícia vazou do fundo da alma. O homem magro examinou Zuan-Wei descaradamente, vendo-a já quebrada e fragmentada, cada pedaço de carne meticulosamente abalado. Você definitivamente conseguirá um bom preço. Estimulada pela malícia densa, a sanidade de Zuan-Wei diminuiu rapidamente, o fogo negro em seus olhos queimando incontrolavelmente, concedendo-lhe um poder comparável ao ódio, mas também consumindo toda a sua sanidade e humanidade. Sim, simples assim. Deixe-me ver se você merece ser exibido no nível superior para a seleção. Os fios costurados nos lábios do homem magro se abriram, e enquanto ele se preparava para atacar Zuan-Wei, ele não se esqueceu de torcer a cabeça para prestar atenção às várias sombras de sangue que haviam escapado da loja de departamentos. Não pense em fugir, você não será capaz de escapar. A veneziana da loja de departamentos sacudiu, o prédio sinistro lançando uma sombra enorme sob as luzes da rua, envolvendo todos que estavam lá dentro. Os poucos que acabaram de escapar da loja de departamentos sentiram-se como se tivessem sido arrastados por uma onda, submersos nas profundezas do mar, enquanto seus corpos começaram a ser lentamente amarrados por aquela sombra, dificultando até mesmo a luta. O antigo dono da loja de departamentos nunca descobriu o segredo deste lugar, o homem magro riu sem restrições. Isto não é uma loja de departamentos, é uma balança para a troca de almas. Suas experiências de vida acrescentaram peso às suas almas. Todos os seus esforços foram meramente para aumentar o seu preço neste momento final. Abrindo os braços banhados pela sombra, os 10 dedos do homem magro se fecharam lentamente, e dentro do prédio escuro atrás dele, 10 fantasmas aprisionados emergiram lentamente. Parecia que uma vez arrastado para a loja de departamentos, ninguém escaparia por toda a eternidade. Os poucos que acabaram de escapar da loja de departamentos foram mais uma vez envoltos pela sombra do prédio, seus corpos movendo-se incontrolavelmente em direção à entrada da loja. Esta loja de departamentos, situada no cruzamento de várias áreas, era como um vórtice do qual não se podia escapar quando se aproximava. Os fios do rosto do homem magro se abriram, as feridas exalando um fedor indescritível, o fedor de uma alma apodrecendo. Diante de um ódio tão terrivelmente nauseante, Zuan-Wei não conseguiu mais suprimir a loucura em seu rosto. Estimulado pela malícia à beira da insanidade, o ódio profundo dentro dela estava prestes a explodir. O forte cheiro de sangue se espalhou pelo beco, o fogo negro do ódio queimando a pele. Zuan-Wei caminhou em direção ao homem magro, ambos os pares de olhos cheios de ódio fixos firmemente um no outro. Nenhum fantasma feroz ousou se aproximar, as paredes repletas de seda sangrenta e rachaduras, mas no silêncio da morte, a luz da rua na entrada da loja de departamentos de repente piscou e depois apagou. O homem magro pareceu sentir alguma coisa. Seu sorriso se solidificou lentamente enquanto ele voltava o olhar para a rua que ligava a loja de departamentos e a área hospitalar de cirurgia plástica. Na escuridão profunda, algo parecia estar à espreita, imperceptível, mas inegavelmente ali. Bang! Uma janela distante quebrou de repente, espalhando restos de vidro na neblina, que desapareceu sem fazer barulho, desaparecendo completamente de vista. O que é isso? Aproximando-se de longe, as janelas dos dois lados da rua começaram a estourar uma após a outra, como se estivessem sendo quebradas por dentro. Um perigo desconhecido, carregando uma força extremamente opressiva, aproximava-se rapidamente. Os olhos do homem magro dispararam ao redor, o mundo fragmentado dentro de sua visão obscurecido pela névoa invasora. Ele se viu incapaz de ver o que havia dentro da névoa. O sorriso em seu rosto desapareceu completamente, substituído por uma expressão totalmente diferente de quando viu Zuan-Wei séria, surpresa e com um toque de desconforto profundamente oculto. Ele nunca havia encontrado tal situação antes, mesmo o vermelho profundo do ódio não conseguia esconder dele sua forma. A entidade havia bloqueado todos os seus sentidos, ou talvez seus olhos não fossem dignos de vê-la. O que estava por vir? O homem viu inúmeros fantasmas e monstros horríveis e suportou torturas inimagináveis para as pessoas comuns. Agora, apenas o desconhecido poderia incutir medo nele. A névoa subiu, parecendo inofensiva, mas no mundo profundo, quanto mais perigosa uma coisa era, maior era a probabilidade de assumir uma aparência inofensiva. Esconder? Ou confrontá-lo antes que o nevoeiro fizesse? O fogo negro nos olhos do homem tremeluzia incerto enquanto seus 10 dedos fechavam e abriam. À medida que a neblina se aproximava rapidamente, ele de repente apertou os punhos.
O fantasma da loja de departamentos, como um abismo que se abriu na terra ou uma fera gigante abrindo sua boca, se despedaçou quando a sombra aterrorizante se aproximou. Mas nenhuma força foi sentida. A miríade de fantasmas e mercadorias aprisionadas dentro da loja de departamentos não conseguia sentir o fantasma na névoa e não conseguia fixar sua posição. Que tipo de poder era esse? À medida que a boca gigante se aproximava da névoa, o homem magro retirou as mãos, não ousando jogar. Ele se esquivou com uma velocidade surpreendente, usando as sombras que emergiam da loja de departamentos, manipulando camadas de fantasmas à sua frente com o movimento dos dedos. Enquanto ele controlava os fantasmas projetados pela loja de departamentos, os presos pelos fantasmas fugiram rapidamente, invadindo a área do hospital de cirurgia plástica. O homem magro queria detê-los, mas nesse momento o fantasma saltador de prédios saiu correndo do beco. A névoa avançou e após um momento de hesitação, o homem optou por se esconder, enquanto Zhuan Wen, no beco, optou por atacar. Com o rosto manchado de sangue e as feições agora distorcidas, Zhuan Wen soltou um grito histérico. No mesmo momento chegou a névoa que envolvia a rua, completamente indiferente a quem quer que estivesse prestes a enfrentar, como se todos os que ousassem ficar em seu caminho tivessem apenas um destino, a dispersão da alma. A névoa envolveu a área, dentro da qual surgiu uma canção de convocação de almas, seu som perfurando a alma com desolação. Apenas ao ouvir a música, a aparência do homem magro mudou, e quando ele recuou mais uma vez, a névoa já havia engolfado o frenético Zhuan Wen. Gritos de partir o coração irromperam, a carne se rompeu e o fantasma que saltava de edifícios, com poder próximo ao do ódio, foi despedaçado em um instante. A densa energia negra e a carne foram devoradas inteiramente pela neblina, com a alma do fantasma saltador de prédios lutando para escapar, mas aparentemente agarrada com força por alguma coisa. Ela resistiu com todas as suas forças, conseguindo apenas agitar a ponta do miasma. Ao ouvir os gritos penetrantes na neblina, o rosto do homem magro sofreu outra mudança drástica. Ele recuou repetidamente, evitando a névoa que se espalhava. Em menos de meio minuto, o fantasma que acendeu o fogo negro foi completamente consumido, e nenhum vestígio relacionado a ela permaneceu durante a noite. Depois que a alimentação terminou, a névoa espessa se dissipou lentamente. As pupilas deformadas e vermelho sangue do homem magro se arregalaram quando ele viu vagamente uma figura na parte mais profunda da névoa. A pessoa estava usando uma horrível máscara com cara de fera. Sua alma era tão evasiva quanto a neblina, mas tão profunda quanto o oceano. Como se percebesse algo, ele lentamente virou a cabeça, seu olhar varrendo indiferentemente atrás dele. Maligno e indiferente, como um espírito divino. Indizível. O homem magro rapidamente recuou para a loja de departamentos com a mente muito abalada, sem ousar revelar o menor indício de sua malícia. Suas pupilas tremeram. Em sua visão onde tudo foi desmembrado, apenas aquela figura permaneceu intacta. Ele não conseguiu encontrar falhas ou fraquezas naquela alma. Será que o indizível realmente apareceu na área hospitalar de cirurgia plástica? Ele só tinha visto os santuários do indizível e nunca tinha visto um verdadeiro indizível, mas como nativo do mundo profundo, ele tinha uma coisa muito clara. Sempre que uma área tiver um inominável, um grande desastre será desencadeado. Inúmeras almas e restos desaparecerão por causa disso, até que ninguém ouse pronunciar o nome daquele fantasma novamente. Os santuários nas áreas próximas foram continuamente destruídos e parece que um nome está sendo cada vez mais mencionado nesta noite. Os 10 dedos do homem magro fundiram-se com a imagem fantasmagórica da loja de departamentos. Ele silenciosamente se moveu para trás. Ele se lembrava desse nome, mas agora não estava mais disposto a pronunciá-lo facilmente. Uma nova catástrofe surgiu, me pergunto se ele tentará matar todos assim como Fuseng. A veneziana da loja de departamentos caiu e o homem magro fundiu seu corpo com a loja. Preciso me preparar cedo e transferir rapidamente minha alma para aquela coisa. Suas roupas se desfizeram e todos os pontos densos do corpo do homem foram rasgados por ele. Ele se transformou em uma poça de sangue negro fedorento e afundou lentamente no chão da loja de departamentos. À medida que o sangue negro afundava, outras 9 figuras saíram dos cantos da loja de departamentos. Eles variavam em altura e peso, mas todos traziam gravuras de rostos humanos em seus corpos. 8 das 9 figuras também se transformaram em sangue negro e vazaram para o subsolo. Apenas uma figura se escondeu dentro de um determinado container, aparentemente disfarçando-se de uma mercadoria. Quando todo o sangue negro desapareceu, a energia do rancor que envolvia a loja de departamentos também se dissipou, e a enorme sombra projetada pela loja voltou ao normal, como se fosse apenas um prédio comum. Enquanto o homem magro se escondia no subsolo, a névoa na área do hospital de cirurgia plástica também desapareceu. Um homem usando uma máscara caiu no chão. Seu peito estava afundado, seus olhos desprovidos de luz, sua consciência confusa, incapaz de manter até mesmo a consciência mais básica. Chefe do edifício? Fei. Zhuan Wei, que já havia espalhado sua alma, protegia o mascarado. Seu corpo estava dividido em 3 partes. O menor, uma menina, estava intacto, enquanto seu corpo principal mais temível havia sido feito em pedaços, que a menina estava agora remontando peça por peça. Yinglong, o que exatamente aconteceu agora? Haha e Shuqin também estavam por perto. Eles tinham acabado de ser pegos em uma situação terrível, mas inesperadamente o ódio do hospital de cirurgia plástica agiu repentinamente.
Eles rapidamente aproveitaram a oportunidade para fugir, mas só depois que o nevoeiro se dissipou é que perceberam que a pessoa no denso nevoeiro não era o ódio do hospital de cirurgia plástica, mas sim Anfei. Não fique aqui, vamos voltar primeiro, disse o deus do espelho, batendo na superfície do espelho, suprimindo um ódio indescritível em seus olhos. Ele parecia ter acabado de ver seus dedos costurados no corpo de outra pessoa. Red Skirt e Little Cry estão presos dentro da loja de departamentos. Ainda não saíram, disse Haha, com o rosto pálido e a risada desagradável e triste. Os 10 dedos descobriram o segredo por baixo da loja de departamentos. Eles isolaram a loja e por enquanto, ninguém pode entrar e é difícil para quem está dentro sair, suspirou o deus do espelho. Parece que eles ficaram assustados com o chefe do edifício. Antes de saírem do subsolo, todas as mercadorias da loja devem estar seguras, afinal, apenas os fantasmas com uma pitada de semente de alma podem conseguir um bom preço. Não vendo ninguém se movendo, o deus espelho falou novamente, com sua voz severa. Os 10 dedos se tornaram ódio, e mesmo se todos nós atacássemos juntos, não seríamos páreo para eles. Você quer que o esforço de Anfei tenha sido em vão? O deus espelho apontou para Anfei no chão. Ele simplesmente se conectou à força com o santuário e ativou a habilidade concedida pelo santuário. Ao custo de consumir sua própria alma e consciência, ele fez aparecer nas ruas a névoa que obscurecia sua alma. Em apenas alguns minutos, ele quase dispersou sua alma. No final, ele não aguentou muito mais. Quando a neblina estava prestes a se dissipar, fiquei muito preocupado com ele, mas felizmente ele reagiu rapidamente. A névoa que poderia proteger a percepção veio da alma do chefe do edifício? Li Zai ficou bastante surpreso. Sim, mas a névoa só tem o efeito de perplexidade, nenhum dano real. Mas vi claramente o vidro de ambos os lados da rua quebrar, como se tivesse explodido sob algum tipo de pressão, disse Li Zai, que também foi enganado e pensou que desta vez certamente estava condenado. Não há necessidade de dizer, como se... Na verdade, fomos nós que quebramos o vidro enquanto nos escondíamos no nevoeiro. Tudo isso fazia parte do plano de Anfei. Ele parece ser muito bom nessas coisas, interrompeu o deus espelho. Precisamos fazer com que quem está de fora suspeite que algo indescritível aconteceu no hospital de cirurgia plástica, então a gente vai e vem aqui. O resto podemos discutir mais tarde. Enquanto o Anfei estava inconsciente, o deus do espelho começou a assumir o controle. Quando apenas a menina aparece, o ódio do fogo negro de Zuan Wei está escondido. Mas à medida que seu corpo principal é lentamente reconstruído, esse ódio único chamará mais uma vez a atenção das pessoas. Devemos retornar ao edifício da morte antes que seu corpo esteja totalmente restaurado, caso contrário, os fantasmas na loja de departamentos poderão perceber que Zuan Wei está fingindo a morte. O deus do espelho bateu no espelho novamente, instruindo Shu Qin a carregar o inconsciente Anfei enquanto todos fugiam rapidamente. Capítulo 426, 426.426 A segunda escolha feliz Festival do Meio-Outono. 426. Capítulo 426. A segunda escolha, Festival Feliz do Meio-Outono. 426. Capítulo 426. A segunda escolha, Festival Feliz do Meio-Outono. Os proprietários da comunidade residencial Felicidade tinham acabado de sair da área do hospital de cirurgia plástica quando o prédio que eles acabaram de deixar foi envolvido por uma camada de maldição negra. Os palavrões densamente compactados se espalharam pelo prédio como musgo, devorando todos os rastros que haviam deixado para trás. Depois de lidar com a energia residual do Dark Fiend do Fierce Ghost, aquela estranha maldição seguiu de perto o grupo, mantendo uma distância que não era nem muito longe nem muito perto. Eles seguiram por um caminho sem luz no labirinto de vielas. Se não fosse por Anfei, que tinha visto o mapa do chefe do edifício anterior, eles não teriam ideia de que havia uma passagem escondida aqui. Os proprietários da comunidade residencial Felicidade e do edifício da morte se apressaram. Quanto mais perto chegavam da área do edifício da morte, mais seguros estavam. À medida que o grupo gradualmente começou a relaxar, o deus do espelho franziu as sobrancelhas e continuou pedindo a todos que se movessem mais rápido. Assim que eles estavam prestes a entrar na área do edifício da morte, o deus do espelho, selado no espelho, de repente gritou bem alto: "Pare!" Todas as sombras velozes pararam no beco e olharam para frente. Na saída do beco havia a cabeça decepada de um velho. Seus cabelos grisalhos e brancos grudados em seu rosto, e os olhos do velho estavam abertos, seu olhar fixo em Anfei nos braços de Shu Qin. Vendo a cabeça do velho, todos os proprietários da comunidade residencial Felicidade tinham expressões estranhas em seus rostos. Todos estavam muito familiarizados com aquele rosto, tendo vivido na mesma comunidade do homem a quem pertencia durante quase 10 anos. Fuseng. Os lábios de Shu Qin, manchados de sangue, se separaram ligeiramente enquanto ela sussurrava um nome. O que é digno de nota é que ela não se referia mais a ele como chefe do edifício, pois aos olhos de todos os residentes da comunidade residencial da Felicidade, a única pessoa agora digna de ser chamada de chefe do edifício era Anfei. As pálpebras do velho lutaram para piscar. Ele estava incrivelmente fraco e seu olhar invocava pena. "Você o conhece?" Começou a suar frio ao ver a cabeça do velho. Ele sabia que Butterfly, para evitar a ressurreição do gerente do edifício da morte, rasgou este último em incontáveis pedaços e o suprimiu em diferentes estátuas de Deus. A cabeça do velho era a consciência que se fundiu naquelas estátuas. Não se deixe atrair por ele.
Cuidado! O deus espelho mudou completamente depois de ver o velho. Ele ficou ansioso e hipersensível. Parecia que ele sabia algo sobre o passado de Fu Seng e, portanto, tinha um medo inato dele. Ao ouvir o aviso do deus espelho, só então todos perceberam que o beco atrás deles já estava completamente coberto pela maldição, toda a luz devorada por ela. Naquela escuridão profunda havia uma figura borrada de carne e osso. Ele não tinha forma tangível, efêmera e intangível, como se fosse apenas uma canção de convocação de almas do mundo mortal. Contanto que alguém cantasse essa música durante a noite, ele nunca desapareceria. Uma voz fraca e cantante surgiu ao lado dos ouvidos de todos, mas a fonte da música não veio de trás. Em vez disso, emanava das roupas de Anfei. Shu Qin ergueu a vestimenta externa de Anfei e uma velha caixa de música caiu no chão. As palavras gravadas na caixa eram como a ponta de uma faca, perfurando os olhos de todos os presentes. A caixa de música no caixão preto? Como o chefe do edifício conseguiu trazer isso à tona? A caixa de música esconde uma obsessão persistente pela música que toca. A canção de convocação de almas que contém uma aura indescritível. Anfei carregou consigo para desempenhar o papel de forma mais convincente, disse Mirorgod, olhando para a cabeça não muito longe. Ele entendeu tudo num piscar de olhos, tudo parecia fazer parte do plano de Fu Seng. Ele deixou para trás seu santuário quebrado e a caixa de música, depois fugiu da ancestral Hall Street para se refugiar. Enquanto Anfei fosse ganancioso o suficiente para querer assumir o controle do santuário, ou enquanto ele se aproximasse dele, tudo que se seguiria seria acionado. Para estabelecer um santuário, é preciso ser lembrado por mais pessoas. Ele sabia que Anfei definitivamente deixaria a área de construção da morte após estabelecer o santuário, e mesmo que Anfei não quisesse sair, ele seria forçado a sair por certas coisas. E o mapa que Anfei tinha era o que ele havia deixado para trás na comunidade residencial da felicidade. Então Anfei provavelmente pegaria esse atalho, pouco conhecido daqui. Eles tinham acabado de escapar das garras do ódio, apenas para encontrar a canção indescritível. Todos se sentiram inquietos, sem saber quanta força a música havia recuperado. Sou o gerente do edifício Morte e ainda sou o gerente da comunidade residencial Felicidade. Todos os santuários daquela área foram deixados por mim. Embora eu esteja morto, minha memória ainda está gravada em seus corações. A boca do velho se abriu ligeiramente, sua voz quase levada pelo vento noturno. O que antes era uma presença indescritível e elevada, agora reduzida a uma cabeça velha e enrugada. Você já quis matar todo mundo, disse Mirorgod, enunciando cada palavra com cuidado enquanto olhava para a cabeça distante. A cabeça do velho não discutiu, mas em vez disso ergueu os olhos fracamente para olhar para Anfei. Entregue-o para mim, você não pode salvá-lo. Sua alma já está em frangalhos e mesmo que ele pudesse ser restaurado no mundo profundo, esse não seria mais o seu verdadeiro eu. Pessoas vivas que usam habilidades concedidas por santuários consomem suas almas e vontades. Você sabia de tudo isso desde o início. Você deliberadamente o fez herdar aquele santuário. Espelho, Deus disse friamente, seu olhar para o velho através do espelho mostrando apenas indiferença. Fu Seng nunca confiou em ninguém. De certa forma, ele era uma pessoa gentil, mas Mirorgod não gostava dele. Eu nunca o forcei a fazer nenhuma escolha. Cada caminho que ele tomou foi de sua escolha, inclusive no início a cabeça do velho falava cada vez mais suavemente. Eu sei que você quer protegê-lo, mas agora sou o único que pode salvá-lo. Sua única escolha é entregá-lo para mim. O chefe não tinha intenção de brigar com a multidão. Ele evitou essa opção desde o início quando elaborou o plano. Por mais que o velho implorasse, o povo da comunidade residencial da felicidade não tinha intenção de entregar Anfei e todos o protegeram firmemente. Vendo sua postura resoluta, o olhar do velho ficou complicado. Conheço alguns de vocês há quase 10 anos. Será que 10 anos de companheirismo não podem superar esses poucos meses? A música interrompeu sua retirada e a cabeça do velho bloqueou seu avanço, deixando a atmosfera pesada neste beco desconhecido. Tudo bem, acho que sei a resposta agora. Talvez eu tenha escolhido o caminho errado desde o início. O velho conseguiu um sorriso leve e amargo no rosto. Você deve ter notado, ele é uma pessoa viva. Sua pele é quente, seu coração bate forte. Ele é diferente de todos vocês. Mesmo laços e apegos profundos não podem mudar esse fato. O velho fez uma pausa antes de decidir dizer o que viria a seguir com relutância. Ele e eu viemos de onde o sol nasce. Tivemos a sorte de ver como é a esperança e é por isso que valorizamos muito mais tudo que existe. A decisão que tomei de matar todo mundo também foi por aquela última esperança. Sua alma ainda não está completa. Talvez um dia ele tome a mesma decisão que eu. Pelo menos por enquanto, ele não é a mesma pessoa que você, disse o Deus do espelho friamente. Eu não sei em quantos fragmentos de memória sua memória se despedaçou, mas se você se atrever a destruir nossa última esperança, certamente destruiremos cada um de seus fragmentos de memória. Ele também concordou em ajudá-lo a encontrar um substituto? Por que você não acreditou em mim quando fiz a mesma promessa a você, mas agora você confia nele? A cabeça do velho, representando outro fragmento da memória de Fu Seng, diferia em personalidade, temperamento e memória dos fragmentos anteriores. Você deve se lembrar de Ying Yu e do oitavo andar. Você claramente tinha a capacidade de ajudá-la, mas recusou, alegando que a invocação de almas não deveria prejudicar os vivos, observou o Deus do espelho, vendo Ying Yu ao lado dele. A menina cega que perdeu os olhos ficou na frente de Shu Qin, a menina permanecendo protetoramente perto de Anfei.
Matar os vivos com a invocação de almas, mãos manchadas de sangue fresco, como essa pessoa é diferente daqueles fantasmas malévolos do mundo profundo. O velho tinha seus próprios princípios. Ele havia esgotado tudo para mudar o mundo profundo, mas finalmente descobriu que só conseguiu permanecer inalterado no final. Então continue a ser seu próprio tipo de pessoa. O deus do espelho bateu na superfície do espelho, fazendo aparecer rachaduras. Sua raiva era evidente, mas ele não conseguia sair do espelho. A negociação desmoronou e parecia que o velho já esperava esse resultado há muito tempo. Ele olhou para Anfei, protegido no centro pelos proprietários, com um traço de preocupação em seus olhos e também uma inveja profundamente escondida. Não vou tocar em você e posso prometer que nunca vou machucá-lo, disse o velho, suavizando o tom. Fui eu quem o enviou para cá, quem lhe deu o meu santuário. Ele é minha última esperança. Como eu poderia machucá-lo? Suas feridas espirituais e consciência ficarão gravemente feridas. Você não notou a temperatura de seu corpo caindo continuamente? Se isso se arrastar, ele ficará aqui para sempre, tornando-se um fantasma como você. Os olhos turvos do velho examinaram a todos. Nenhum de vocês gostaria de ver nossa última esperança destruída, nem gostaria de ver Anfei cair no mesmo desespero que vocês, certo? Os mortais que utilizam as habilidades concedidas pelo santuário não conseguem sustentá-lo fisicamente. Os proprietários da comunidade residencial da felicidade e do edifício da morte não sabiam como curar Anfei. A única opção que restava era confiar no fragmento de memória de Fuseng. Isto foi planejado por Fuseng. Mesmo um pequeno pedaço de sua memória poderia armar uma armadilha perfeita. Isso também mostrou quão aterrorizante era o Fuseng completo. No entanto, mesmo tal homem falhou. Enquanto observavam a temperatura corporal de Anfei cair continuamente e a flor da alma murchar, as pessoas não tiveram escolha a não ser acreditar em Fuseng. Não farei nada com ele, só quero que ele faça uma escolha. O velho gesticulou para que Shu Qin levasse Anfei para um quarto na velha mansão, e depois pediu a todos que saíssem da sala. Na sala vazia, apenas a cabeça do velho e o inconsciente Anfei permaneceram. Na verdade, há muitas coisas que não poderia discutir com eles. Se houvesse outras escolhas, se ainda houvesse outra esperança, quem se tornaria voluntariamente um louco destruindo o mundo? O velho olhou para o inconsciente Anfei, sua cabeça fazendo contato com a nuca de Anfei. O fragmento de memória de Fuseng, ao tocar em Anfei, começou a desaparecer, usando sua própria consciência para preencher as lacunas na alma de Anfei. Não importa que escolha você faça desta vez, espero que tenha sucesso. Posso ajudá-lo agora, mas mais adiante você poderá ter que enfrentar essas verdadeiras trevas sozinho. Quando a cabeça do velho começou a desaparecer, Anfei, que estava inconsciente, abriu os olhos. No entanto, ele permaneceu inconsciente, semelhante a quando completou sua primeira tarefa como gerente, atordoado e capaz de tomar decisões apenas por instinto. Tudo bem, você pode começar a fazer sua segunda escolha agora. Escondida dentro do corpo de Anfei estava uma caixa preta, que agora estava exposta na lacuna de sua consciência. Fuseng acenou e observou Anfei com expectativa. A caixa preta simbolizava tanto a destruição quanto a redenção, abrindo-a continuamente revelaria o que estava escondido em seu núcleo. A caixa preta representava todos os segredos, escondia toda a verdade, e mesmo Fuseng não sabia o que havia dentro. Completamente inconsciente, Anfei ergueu o braço. Tendo passado por crises de vida ou morte no mundo profundo, já fazia muito tempo que ele não era chefe de edifício. A essa altura, ele já estava acostumado com o mundo profundo, entendendo-o mais profundamente. Sua mão esquerda descansou na borda da caixa preta e então a mão direita de Anfei agarrou o outro lado da caixa. Assim como da primeira vez, ele abriu a redenção e a destruição simultaneamente. Dentro da caixa preta aberta havia outra caixa preta, não diferente, além do alcance de Anfei no centro. No entanto, quando a caixa externa se abriu, uma mistura de intenção de morte e vitalidade se entrelaçou, derramando-se na consciência e na alma de Anfei. Seus ferimentos começaram a cicatrizar rapidamente e sua consciência e alma tornaram-se muito mais fortes do que as de uma pessoa comum. Tendo visto tanta crueldade e loucura, depois de viver a tortura e os maus tratos aos vivos da borboleta, por que você faria tal escolha? O velho expressou decepção com suas palavras. Ele suspirou suavemente, mas no último momento de dissipação de sua cabeça, ele ainda abençoou Anfei. O caminho que você escolheu é incrivelmente desafiador. Espero que você possa ir mais longe do que eu. O segundo fragmento de memória de Fuseng desapareceu completamente, tendo usado todo o seu poder para reparar a consciência de Anfei. Quando Anfei recuperou os sentidos, a cabeça do velho também desapareceu, tudo se repetindo como no 9º andar da comunidade residencial Felicidade. Levantando-se da cama, Anfei podia sentir claramente que sua consciência havia ficado mais forte, seu mar cérebro havia se expandido imensamente, agora abrangendo o orfanato cor de sangue. Atenção, jogador número 0000. Canção indizível reduz o valor do seu ódio em 5, o valor atual do ódio é 95. Quando o valor do ódio chegar a 0, você terá a oportunidade de aumentar sua simpatia. Atenção, jogador número 0000. Você ganhou controle completo sobre o seu santuário e pode forçar o Soul Fog a aparecer consumindo o valor de vida, deduzindo um valor de vida por segundo. Atenção, jogador número 0000. Parabéns por receber a primeira bênção indizível. Brain Power aumentado permanentemente em 1. Um status negativo aleatório foi removido. A notificação do sistema ecoou em seus ouvidos. Anfei voltou a si.
O fragmento de memória de Fuseng acabou de aparecer, ele abriu a porta e saiu. Genshin não estava em lugar nenhum, deixando apenas os vizinhos da comunidade residencial Felicidade do lado de fora. Fim do vídeo.